Garocast, o podcast repleto de fúria. Uma boa saudação para vocês, lupinos hominídeos impuros. Aqui quem fala é Chocos. E o primeiro Rengen Yokai foi o Lion Man. Saudações, Nação Garou, aqui é Pena de Prata, Galiardi dos Fiana. E aí um uivo para essa grande bicharada que também está nos assistindo. Saudações, galera, depois de longo tenebroso inverno estamos de volta. E hoje é dia de Esquadrão Relâmpago Nação Garou. Change barata! Se ninguém mandar um arte disso, eu não sei mais que país nós estamos. Precisamos de fãs mais fiéis. Fala, Nação Garou, aqui é Pedro Nogueira. A coisa que eu quero saber é em qual animal eu aposto no jogo do bicho depois de sonhar com o Tengu. Que merda, velho. Que merda. Mas estamos aí, Nação Garou, depois de um certo hiato, tentando colocar as coisas aí ainda em ordem. Vocês certamente estão ouvindo aí um eco, porque eu estou gravando de uma casa que não tem absolutamente nada, porque eu tive uma mudança. Esse foi o motivo do atraso dos nossos casts. Mas estamos de volta agora a todo vapor. E hoje no nosso Garocast de número 44, nós vamos falar sobre os Rengen Yokai. O que são, de onde vêm, o que comem e aquela porra toda. E aí, estamos aqui com a galera, a parte dos 3 P's da matilha, pra gente poder falar sobre esse tema. Certo, seu bando de gaijin? Bora! Tá vendo, né, Pedro? Eu andei estudando o japonês, né? Tô sabendo, né? É, vamos contar como. Vou contar como, É, modo braille. Foi muito bom. Vou colocar a música lá do Djavan, não é? Que estudar japonês em braille, né? Ele que fala porra assim. Mas então tá certo. Então, antes da gente poder começar o nosso papo sobre os Rengen Yokai, os metamorfos do Oriente, Pedro, toca o seu taiko aí, meu irmão, que agora eu entendo essa porra toda. E aí, Nação Garou, chegou aqui então o momento da nossa assembleia e hoje, né, o carne completamente tomado aqui pelos Senhores das Sombras, ou não, né, porque hoje quem tá aqui comigo é o Nicolas, que se diz Senhores das Sombras, mas a gente sabe que ele na verdade é um dançarino da Espiral Negra, né, Nicolas? Existem umas polêmicas, né, Chocos? Eu defendo que Iluminados é meu coração. A Wyrm não chegou lá ainda. Tá certo, tamo junto nessa daí da caminhada dos Iluminados. Mas, galera, junto com o Nicolas também, chegou aqui um portador da luz, cheio dos kata e tal. Ele chegou junto com seu Sentai, né? E ele trouxe aqui algumas mensagens. Nicolas, você pegou alguma aí, cara? Cara, me entregaram uma mensagem aqui. Se importa se eu já ler? Uai, manda aí. E aí, galera da Nação Garou? Me chamo Victor e gostaria de começar parabenizando o conteúdo fantástico que vocês disponibilizam a todos que gostam e amam Garou. Vocês são foda. Pedro Nogueira, meu primeiro personagem foi um portador e a tribo é foda. Tamo aí com o 1d6 de jogadores de Portador da Luz, mas tamo junto. Ah, é uma tribo pequena já, vamos deixar eles em paz um pouco, né? Então, sentem aí na fogueira, se acomodem enquanto sirvo um hidromel para o Dentinho e um bom whisky para o Pedro e pro Chocos. Eu queria um pouco de dinha também, sabe? Eu aceitava. Eu vou relevar, não é sempre que eu saio da colmeia pra vir aqui, sabe? É justo, mas já que o Pedro não tá aqui, cara, pega a dose dele, não tem problema não. Ah, eu vou aceitar então. Depois de muito jogar Garou, decidi que queria contar minha própria história e convidei meus amigos a jogarem. Os 4 aceitaram e começamos uma aventura atual, onde todos são andarilhos do asfalto. Mas a mesa teve seu fim na 3ª sessão, quando fiz a famigerada pergunta: quem é o Alpha? Cara, isso é muito problema. Eu posso me identificar com isso, cara. Eu me identifico. Verdade. Eles entraram numa discussão de 1 hora, e no fim o Hagabashi virou Alpha, e o Philodox acusou ele de ter armado para tirarem a liderança dele. Tudo ao estilo Chocos de se jogar, Senhor da Sombra. Cara, uma fama, né, Chocos? É uma fama, eu não entendo o estilo Chocos. Cara, eu sou de boa, tudo bem, né? Eu faço minhas sacanagens, mas vamos lá. Então, 2 anos depois, com exceção do Philodox maluco, todos pediram para o retorno da mesa.
o que me deixou muito feliz. Acho que é gratificante quando seus amigos reconhecem que você está contando uma boa história e te cobram que você volte a narrar. E vocês, já presenciaram uma briga parecida com a que relatei? E aí, Chocos? Porra, mano, briga de alfa sempre tem. Eu falo que o problema de lobisomem é aquele +2 em honra que você ganha quando você é o alfa da matilha. Aí todo mundo que ganhar essa porra vira uma briga do cacete, né? Mas, sei lá, nas minhas mesas isso sempre foi incontornado. Você que tem um problema maior com isso, né, Nicolas? Então, cara, eu já tive problema, assim, com isso. Mas até porque não é nem pela honra, na verdade, é pelo jogador querer ser o alfa, ou querer que o fulano não seja o alfa, e que o fulano era eu, no caso da última mesa que eu joguei, né? Mas a gente conversa. Nessa, por exemplo, eu conversei com um cara, acabou eu sendo o alfa, mas a matilha era meio comunista, assim. Entendi. A gente resolvia mais na democracia as coisas. Mas a ordem final ficava comigo. Boto fé, não. Eu acho que um problema que acontece muito aí, e o Vitor tem que prestar atenção nisso, é se o cara não tá querendo ser o alfa simplesmente pra roubar o holofote, sacou? Do tipo, eu vou ser o alfa e eu que vou decidir tudo, vou mandar nos outros personagens. E o caminho não é por aí, basta a gente ver muito como que é uma relação entre matilhas, onde cada um vai ter o seu espaço, né? Isso é muito importante durante o jogo. Eu vou dar uma opinião agora que é uma coisa bem da tribo mesmo, mas um dos campos tribais que eu mais gosto, Senhor das Sombras, especialmente pelo conceito deles na matilha, são os Filhos do Corvo. Eu acho que era esse o nome. É esse mesmo. Que é legal, né? Porque o cara ele vai apoiar o alfa, né? Ele cumpre o papel de beta. Eu realmente acho que um bom beta é mais legal de interpretar do que um alfa. Eu tô nessa também, concordo com você. E daí tem mais uma parte aqui dizendo: gostaria de tirar uma dúvida com vocês. Como os jogadores aprendem rituais nas mesas de vocês? Com experiência? Quanto seria o preço? Com interpretação? Procurei bastante nos livros e não encontrei nada a respeito, então deixei o aprendizado sendo narrado. Sei que o e-mail ficou grande, mas poderiam, se possível, responder os questionamentos? Abraços e continuem com um bom trabalho. Opa, valeu aí, Vitor, pelas mensagens. Cara, a respeito dos rituais é o seguinte, ele não tem um custo de XP, porque você aprende isso de fato narrando, né, como você acabou fazendo, então você fez o correto. E aí o que acontece é o seguinte, o nível do ritual vai ser limitado pelo nível do conhecimento em rituais que o Garou tem, ou seja, se você só tiver 2 de rituais lá em conhecimentos, você vai ter que comprar a terceira bolinha pra você, sei lá, aprender o ritual do fetiche, que é de nível 3, por exemplo. Mas o ritual em si, ele é aprendido sem nenhum tipo de custo. E aí, vale lembrar também que você tem um período, né, que demora isso daí, são cerca de... se eu não estou muito enganado agora, são cerca de merda. Uma semana por nível, isso, não era? Isso, é cerca de uma semana por nível, e aí, enfim, né, esse momento de aprendizado e tal, que ele pode ser interpretado ou não, aí vai depender da mesa, de como que tá rolando a dinâmica do jogo, mas é isso daí mesmo. Eu acho interessante isso dos rituais, porque eu gosto da parte interpretativa, né? Eu gosto que um jogador se interesse em buscar alguém que conheça o ritual e pedir pro cara pra ensinar. E não só pedir, mas de levar alguma coisa em troca, fazer uma social com o cara que sabe o dom, porque, querendo ou não, é meio que assim que funciona a sociedade dos lobisomens, a bem dizer. E eu gosto de quando o jogador gasta um tempo pensando, tipo, como é que eu vou chegar nesse cara pra pedir pra ele me ensinar um ritual? Assim, pra ele gastar o tempo dele comigo. Eu gosto de quando o jogador se importa nisso do NPC. Mesmo que valesse XP, eu acho que é uma coisa que eu não cobraria, porque eu gosto dessa interpretação. Eu concordo contigo, né? Acaba que a gente já fez um quebra do osso a respeito de chiminagem, que é quando você paga o espírito pra que ele faça um favor. E vai ser mais ou menos isso daí que você vai fazer também com o outro Garou, né? Você vai fazer algo pra ele, né? E aí vai depender, obviamente, de com quem que você está tratando, e aí ele vai te recompensar com o ensinamento do ritual. E é isso aí. Bom, então é isso aí, valeu aí, Vitor, pela mensagem. O Portador da Luz deixou uma outra mensagem aqui, ô Nicolas, que ela é do Glazer Silva de Andrade, e ele é bem direto. Olá, acompanho a Nação Garou desde a época do Orkut. Vocês pararam com as traduções ou planejam continuar com esse trabalho? O Choco está no M20. Não, não vem com essa, porra. Não vem com essa banca. Mas olha só,
a gente deu uma parada assim com a tradução, né? A gente começou a fazer o cast, até porque teve uma certa mudança na legislação de artigos traduzidos, de livros traduzidos. E a gente teve um outro problema também, que ela foi conhecida como vida adulta. Então, o nosso tempo estava muito reduzido. A gente até lançou aí mais recentemente, do tipo, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, que foi o Uivador Branco. A gente tem a ideia de vir traduzindo umas coisas por aí, mas isso está bem parado. Mas aí, né, para dar um outro tipo de resposta que acho que vai agradar muita gente, nós estamos com uns livros engatilhados aí e tal. Eu estava agora há pouco mesmo conversando com um tradutor, em que, cara, vou falar que a gente tem 2 livros prontos já. Eu não vou falar quais são esses livros, mas nós vamos lançar, tal, é coisa de diagramar, dar uma revisada e pronto, tá lançado. Então, se tudo der muito certo aí, até o final do ano, o Nação Garou vem com 2 livros. Mas aí agora, Nicolas, pergunta para o convidado dos e-mails, se a gente fosse traduzir 2 livros, quais você queria que traduzíssemos? E se você responder W20, você nunca mais é convidado. Pode crer. Não, um eu já tenho na ponta da língua, que é o Axis Mundi. Bota fé. É um livro que eu gostei de ler e que eu acho que eu acho que é um livro que ele traz um bom entendimento de como funciona um pouco mais a Umbra, não em sentido de sistemas, mas como os espíritos vivem dentro da Umbra. Eu gosto desse. E outro que eu acho que seria legal de traduzir seria o Changing Ways. Opa, beleza, tamo aí. Então, um livro da 2ª edição e outro livro da série de 20 anos. Vamos ver, né? De repente você acertou algum deles aí, Nicolas. Bem, caras, então a gente fica por aqui. Então, esses foram os nossos e-mails. Só para lembrar, galera, se você quiser mandar e-mails pra gente, naçãogarou@yahoo.com.br. E agora nós vamos lá, todo mundo, né, no Banzai, chama o seu Sentai, que é hora dos Rengen Yokai. Olha só a rimazinha porca que eu fiz. Vamos lá, galera, Rengen Yokai na área. Valeu! Bem, galera, então o nosso papo sobre Rengen Yokai, antes da gente começar, a gente vai fazer uma breve volta no tempo, né? A White Wolf ali, durante a 3ª edição em especial dos seus títulos, né? Ela foi sempre fazendo alguma coisa especial temática para todos os títulos, né? Então a gente tem ali o ano do Escaravelho, onde a White Wolf foi concentrando ali a respeito da África, mais especialmente sobre o Egito. Então disso daí a gente tem, por exemplo, o Rage Across Egypt, e aí depois a White Wolf também fez, né, o ano, né, chama Year of Reckoning, né, que então eles lançaram sobre o módulo básico de Hunter, The Reckoning, e aí também teve outros títulos a respeito de vampiros, dos caçadores de vampiros, de lobisomem e tal, aquela coisa toda. Em especial de lobisomem a gente tem lá o livro Project Twilight, que não tem nada a ver com Crepúsculo, mas beleza. E depois então eles lançaram também o ano da Lotus. E aí a White Wolf ela se foca no assunto oriental, né, em todos os seus livros. A gente tem lá o Vampiros do Oriente. E para lobisomem então eles lançaram o Rengen Yokai, que ele se trata exatamente do mundo de lobisomem lá no Oriente, em especial aqui. Praticamente a gente está falando só de Extremo Oriente, né, de Índia para lá. Né, a gente não vê muita referência nesse sentido a respeito da Índia, Nepal ou qualquer coisa do tipo. É algo que inclusive a gente discutiu um pouco aí no Garocast sobre os portadores da luz interior. Que aí se você, enfim, dá uma olhada nisso daí, que você vai ver como que uma coisa vai encaixar junto com a outra. E aí, em 1998, então, eles lançaram o livro, né, o Metamorfo dos Orientes, que inclusive conta com uma tradução feita pela Devir, e então esse material também foi lançado no Brasil. O material tem várias críticas, tem vários acertos e tal, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Mas uma coisa que foi chamando a atenção da galera é que já desde Vampiro 3ª edição, né, na edição revisada de Vampiro e, logicamente, a de Lobisomem, a de Mago menos, mas algo que chamou a atenção foi o traço das artes que estão presentes nos livros, né? Que ele já tem um puxado assim de mangá, alguma coisa assim. Eu não sou um expert em arte, mas isso todo mundo via e tal. Eu também não entendo porra nenhuma de mangá,
mas a galera sempre comentou muito a esse respeito, e que isso daí se tratou de uma tentativa da White Wolf, né, de angariar novos fãs. Era esse mercado de anime e de mangá vinha crescendo significativamente nos Estados Unidos, e aí eles lançaram esse tipo de coisa para agradar esse mercado, né? E aí com o Lobisomem, então, a gente ficou com os Rengen Yokai. Primeiro para cimentar, né, a respeito do termo, a gente tem que os Rengen Yokai é uma tradução, né, do japonês que significa fantasma metamórfico. É o kanji que tem na capa do livro, né, significa isso daí. Então, os Rengen Yokai, eles são qualquer metamorfo oriental. Principalmente aqueles ligados às cortes bestiais, né, das quais a gente vai falar um pouco, mas só para a galera que está escutando aqui agora já entender, as cortes bestiais elas vão ser mais ou menos a nação Garou lá no Oriente, beleza? Só um detalhe, show. A palavra Rengen Yokai, que você falou, fantasma metamorfo, é porque a palavra yokai, ela pode ser fantasma, mas pode ser monstro também. Acho que monstro seria mais apropriado, né? Cara, eu tenho um pouco de dúvida, justamente interessante esse ponto que você trouxe, Pedro, mas eu tenho um pouco de dúvida se essa tradução seria monstro. Eu acho que eles se aproveitam do fato da palavra significar as duas coisas, porque se você for levar em conta toda a espiritualidade do jogo de lobisomem e das outras raças também, né, quando você tá falando de Bastard, Gural, Corax, essa porra toda, você sempre tem esse lado espiritual. Então eu acho que fantasma, com essa fantasma barra espírito, né, alguma coisa assim, eu acho que a White Wolf estava mirando nesse sentido, entendeu? É uma brincadeira interessante para eles. Tá certo escolher yokai, porque no folclore lá do Japão vai ter umas criaturas que são bem ligadas a animais ou então a monstros, mas também tem esses fantasmas. Eu só tô querendo colocar que existe essa mais de uma interpretação pro termo, só isso mesmo. Saquei. Enfim, então a gente vai começar falando um pouco sobre o que são os Rengen Yokai, né? Como eu disse, eles são os metamorfos, mas quais metamorfos são esses? Vamos lá então, galera. Isso aqui talvez possa ficar um pouco solto aí para o ouvinte que está menos habituado ao mundo de lobisomem, mas enfim, né, vale uma ressalva que os homens lobo não são os únicos seres que foram criados por Gaia. Nós temos outros seres também, eles são 9, na verdade 10, porque eu estou esquecendo aqui dos homem-raposa lá, né, os Kitsune. Todas essas raças, elas são traduzidas para dentro do Oriente, vamos dizer assim, mas com grandes peculiaridades. E aí a gente vai discutir um pouco disso daí. Mas então vamos lá, primeiro focando em quem são esses Rengen Yokai. Bom, os Rengen Yokai, eles são uma organização de raças metamórficas, que vai incluir lobisomens e quase todas as outras raças, né? Com exceção daquelas que não existem no Oriente, como por exemplo os Nuisha. O interessante é que algumas dessas raças elas têm outros nomes, né, no Oriente. Então, ao invés de se referir a Garou como os lobisomens, a gente vai ter Haken ou Portadores da Luz Interior, dependendo do jogo que você está jogando, né? Então, é interessante perceber também que cada uma dessas raças, um ou mais representantes dentro de toda a espécie. Então, não é qualquer lobisomem do Oriente que é Haken. Assim como não é qualquer Bastet que pode ser Khan, né? E é interessante também entender que essas raças, né, quando elas são então traduzidas, é só uma parte dessa raça. Então, por exemplo, o Pedro já falou aí dos Khan, né, que são os homens tigre. Então você pode jogar com o Bastet, que faz parte dos Rengen Yokai. Ele seria então Khan, mas ele é muito mais Khan do que Bastet. Isso. Da mesma forma que um lobisomem lá, ele é muito mais um Haken do que um Garou. Isso vai fazer uma diferença muito significativa, porque você passa a entender como que a raça metamórfica, ela de fato é lá no Oriente. Né? Porque ela não é simplesmente uma troca de nome, é como se você estivesse pegando um ramo daquela espécie e colocando ele lá e isolando ele, de certa forma, das outras. Então, muita coisa da influência acaba se dissipando. É igual os portadores, né? São mais portadores que garous. Sim. Aí o que eu acho que é legal é que esse livro, talvez ele não seja o favorito de muitos jogadores, dá pra entender o porquê,
Mas antes da gente chegar nas críticas, eu acho que tem um ponto muito positivo, que mesmo se você não for jogar de Ringen Yokai, ele ajuda a entender o contexto geral das raças metamórficas no mundo, né? E, por exemplo, o que aconteceu depois da Guerra da Fúria no Oriente, né? Quais foram as coalizões ou as inimizades que restaram? E até onde vai a influência dos lobisomens da nação Garou, por exemplo, sei lá, na China ou no Japão? Isso tudo muda e permite a gente entender como é que o módulo básico funciona melhor. Concordo. Eu, particularmente, eu não gosto do livro. A gente vai chegar nesse momento, mas eu não gostaria de narrar no Oriente, narrar Ringen Yokai com as cortes bestiais e tal, etc. Porém, eu concordo com isso que você falou. Eu acho que ele é um suplemento muito interessante que você lê e fala, beleza, é assim. E, tipo, mais ou menos o que eu faço, eu guardo aquela informação só para montar o resto do meu cenário, né? Eu não jogo... acho que eu nunca narrei lá, se não me engano. Eu posso estar enganado, mas acho que eu nunca narrei lá. Acho que eu já joguei uma única sessão, uma única aventura, que foi inclusive o Pedro que narrou. E só, essa é a minha relação em mesa com o material do Ringen Yokai. Porém, eu acho que ele traz elementos bem interessantes, né? Tem coisa que dá para ser usado, tem coisa que não dá para ser usado, mas é bom o suplemento ter como informação extra mesmo. A organização, a cultura, o protocolo social é completamente diferente. Aí pode ser que algumas pessoas acostumadas com o básico tendem a se afastar um pouco. Já a galera que curte mais um pouco da arte oriental, da cultura e tudo, de ter uma outra opção, né? E aí, quem sabe, é uma porta de entrada para o jogo. Eu também compartilho da sua opinião. Da minha experiência, eu acho que esse livro ele tem um apelo maior para pessoas mais novas do que nós, justamente por conta da influência do mangá, dessas coisas orientais, que veio pouco depois da nossa adolescência, né? E também eu acho que o pessoal que é mais afeito a jogo de fantasia, alta fantasia, vai gostar mais de jogar no Oriente do que no mundo punk gótico clássico. Porque aqui ainda é uma fantasia urbana, mas ela é bem mais fantasia do que urbana, né? Justamente por começar da proposta de você jogar com várias raças diferentes. Então, em alguns momentos, jogando de Ringen Yokai, o jogo ele tem um ar um pouco D&D, porque você está vendo lá várias raças diferentes, várias culturas e jeitos diferentes de entender o mundo, enquanto que quando você está jogando homem, fica um pouco mais só no terror, entende? Eu concordo 100% com o Pedro, até porque o termo Ringen Yokai é uma coisa criada pela White Wolf e original. Ele é um termo já antigo, que existe há um bom tempo, inclusive existe Ringen Yokais até no D&D e outros jogos de fantasia, e por isso que eu vou 100% ao que você disse, Pedro. E, inclusive, uma boa dica aí pra tocar uma aventura de Ringen Yokai seria aquela coisa meio... durante as guerras chinesas e tal, aquela coisa meio o tigre e o dragão, a espada esmeralda, aquela coisa. Ia ser bem legal uma coisa assim. É bem temática. Bota fé. Bem, então, falando um pouco sobre a galera que compõe os Ringen Yokai, né, a gente vai começar a respeito dos Haken, né, que eles são os Garou lá das cortes bestiais. Eles praticamente vivem no Japão, e aí os Haken, eles têm o mesmo glifo dos Senhores das Sombras, porque na segunda edição os Haken, eles eram tidos como um campo dos Senhores das Sombras, né, que ficavam por lá e tal, no Oriente, e eles não tinham tanto contato. Então aconteceu mais ou menos uma reescrita a respeito dos Haken. Eles continuam sendo adeptos do Avô Trovão, mas isso é mais ou menos a única ligação que eles têm com a tribo do Ocidente, né? Mas mesmo sendo a única ligação que tem, não poderia ser outra tribo dentre as 13, sabe? Porque o lance de querer representar o Bushido, o samurai, essa cultura bem japonesa clássica, tradicional, é muito parecido também com a filosofia de disciplina a todo custo dos Senhores das Sombras, de aperfeiçoamento enfim, a mente focada no objetivo, independente do caminho que tem que ser percorrido. Isso é bastante samurai também, né? Bastante ligado ao Bushido. Só que eu acho que é uma diferença, assim, em termos de jogo, que eu colocaria
para os meus jogadores que quisessem jogar com Haken, em relação aos Senhores das Sombras, é que os Haken eles também parecem um pouco com Presa de Prata, porque tem aquele lance da nobreza. Sim. Então, se você coloca um Senhor das Sombras bem nobre, ele vai acabar parecendo um pouco com o Haken. E acho que ele tem uma onda também dos Haken que eles têm, né, essa coisa do samurai, que o samurai ele sempre segue um líder, né, o daimyo, não é isso? Sim, exatamente. A palavra samurai significa servir, né? Aham. Então você tem essa ideia de que o Haken, ele, de certa forma, ele cede à vontade do clã dele e do seu daimyo, né? Uhum. E os Senhores das Sombras, de uma maneira menos honrada do que a apresentada pelos Haken, eles também fazem isso, né? Tudo em detrimento da tribo e do seu alfa. É. Com o detalhe que se o seu alfa for um bosta, você derruba ele. Uhum. Né? Então, enfim, tem uma ideia mais ou menos assim. E também tem o seguinte, eles seguem o Avô Trovão e na mitologia shintoísta existe o deus Susanoo, que é justamente o deus das tempestades. E tem também o deus Raiden, né? Que o pessoal vai conhecer pelo Mortal Kombat, mas é o deus dos raios. Então, não... É o cara que passa falando, gritando, Maria Madalena! Mas então aí adaptar o Avô Trovão pra lá não tem dificuldade nenhuma, né? Uma mitologia que já tem lá um deus agressivo, exigente e masculino, ligado ao céu e aos raios, né? Mais de um, na verdade. Cara, pra mim, os Haken é que salva esse livro. É uma das. Caralho, ela desceu com garras afiadas, tá ligado? É a única coisa que vai rasgar, jogar fora, pôr fogo, e o resto é só isso. Devia imprimir só essa folha. Eu tava quieto que estraga esse livro, mas eu tava quieto porque eu tava gastando meu turno afiando a garra apenas. Muito bom. E agora, durante o meu discurso, eu vou pedir apenas que tenham calma, porque o Chocos pode se revoltar, o Pedro também, porque vai chover pra todos os dois lados aqui. Sobre samurai, né? Eu adoro os Haken desde a edição básica. Quando eu lia os Senhores das Sombras, aquele clima opressor, eu já cheguei a falar com o Chocos. Cara, eu não jogo do Senhor das Sombras porque eu trabalho como Senhor das Sombras. Então quando eu jogo RPG, eu quero me divertir. Eu quero me divertir. E cara, poxa, eles abrangem toda a parte legal da cultura do Oriente e não deixam nada para os portadores da luz interior. Se os portadores da luz interior fossem os Hakens, talvez seria uma tribo que tivesse um pingo do meu respeito. Mas não tem. E eles têm toda essa parte da honra, da servidão, de ser impetuoso, mas ao mesmo tempo seguindo o código do Bushido, que pelo amor de Deus, cara, quem joga RPG e não gosta do Bushido, de samurai, vão tomar nos seus custos. Eles estão fazendo a coisa errada de hobby, cara. Tá muito errado, cara. Então, bicho, eles se unem melhor do que os Senhores da Assombração com melhor do que os Portadores da Luz poderiam ser. Então, eles são fantásticos. Tiraram eles do livro básico? Tiraram, porque senão, puta que pariu, que ia ser dos Portadores da Luz Interior. Nossa. Eles são fantásticos, pra mim é uma das minhas tribos favoritas. Se eu fosse descendente nipônico, com certeza eu ia exigir meu direito de cidadão brasileiro de escolher ser um Haken dentro da Nação Garou. Mas eu não vou nem argumentar contra o colega, não, porque a fala dele já prova que o conhecimento dele sobre o Oriente é limitado a Bleach e Dragon Ball. Ursal. Então eu vou ficar por isso mesmo. Mas realmente, o Haken Samurai é um troço muito legal. Eu quero só fazer uma recomendação aqui. Tem um filme de samurai do Akira Kurosawa. É um filme velho, né, gente? Então, tenham paciência com o ritmo dele. Mas é um filme foda, que é Yojimbo. Muitas pessoas vão falar sobre os 7 samurais, mas em Yojimbo você tem um personagem só, né, um protagonista, então é mais fácil de você acompanhar. E ele chega numa cidade e vai se aliando a todo mundo pra sair por cima, como, sei lá, talvez o Senhor das Sombras Hagabashi faria. Então acho interessante dar uma olhada nesse filme. O guarda-costas. Exato. O próximo Rengen Yokai do qual a gente fala, então, são os Kan, né? Que é uma tribo dos homens tigre, né? Eles fazem parte dos Bastards, que são os homens felinos, vamos dizer assim, porque vai ter de tudo quanto é tipo. Mas só os Kans que eles são encontrados lá nas cortes bestiais, né? Como eu disse lá no começo, a gente tem, por exemplo, os Bagheera, que são indianos, mas que no recorte geográfico ali da White Wolf, os Bagheera acabam ficando
para esse lado, né? Ficando para os ocidentais. E aí os Khans são quem acabam integrando a outra parte, né? E ali, eles são, tipo, se os Haken, eles são os guerreiros, os Khan, eles são os paladinos e os generais, sacou? Ali da ideia das cortes bestiais, né? Eles lutam, né? Eles travam a guerra suprema, que é como eles entendem a luta contra, como eles chamam, né? A luta contra o apocalipse, a Wyrm e tal, aquela coisa toda. E eles têm grande virtude e tal, etc. Mas que eles têm esse lado de aproveitar dos pontos fracos do inimigo. É um guerreiro bem a lá Sun Tzu, vamos dizer assim. Eu diria a lá Gengis Khan, né? Pô, né? Gengis Khan, tem até o nome, parece que eu sou burro, né? Vacilou. Mas beleza. A próxima raça metamórfica são os Ananasi, que aqui eles são conhecidos como Kumu. Porque os Ananasi, eles têm vários aspectos, né? Mas os Kumu, eles estão ligados, né, aos Ananasi, só que eles são diferentes em pelo menos um aspecto, que todos eles seguem a ordem da Wyrm. A gente vai entender lá os Ananasi que eles têm. Tem Ananasis que eles seguem diretamente ao Weaver, Ananasis da Wild, Ananasis da Wyrm, mas aqui os Ananasis eles são só da Wyrm. Aí um ouvinte mais desatento, ele pode falar assim, porra, mas como que o cara da Wyrm, ele tá ligado ali às cortes bestiais? Isso é muito simples. Heresia. Porque a ligação dele com a Wyrm é a Wyrm primordial, né? A Wyrm do equilíbrio e tal. Então tem essa diferença daí. Os Kumu são muito legais porque eles são, eu acho, né? Na verdade, eu não, acho que sim. São a única raça ou facção, grupo, dentro do universo de Lobisomem Apocalipse que ativamente serve ao Wyrm, mas ao Wyrm do Equilíbrio, tá ligado a essa versão original. Porque, beleza, que a gente tem dançando da Espiral Negra, diversos tipos de espíritos, seres humanos e etc. Mas eles estão ligados ao Wyrm do presente, né? Ao Wyrm Corruptora. Então eu acho legal, porque sempre foi o que eu considerava um buraco no Metaplot. A falta desse representante da Wyrm do Equilíbrio. Os únicos que existiam seriam, no meu ponto de vista, os Senhores das Sombras do campo dos Iluminados. Porque não serve diretamente ao Wyrm, mas se aproxima no intuito de entender e etc. Né? Mas aqui não, aqui é a corporificação mesmo de um servo da Wyrm original. Acho isso foda. Os Iluminados, eles querem entender para destruir. E eu também concordo com você, Pedro, porque eu sinto falta muito de uma divisão entre os servos da Wyrm, e deveria ter um que fosse assim, esse servidor raiz da Wyrm. E devia ser aquela coisa mais do pessoal que pensa como pensava antes, então não seria tão maus assim, mas mesmo assim eles estariam a favor do fim, e essa galera mais corrompida do fim aí, que é o fim pelo fim, a qualquer custo, corrupção e sendo, como se fala, influenciados aí pelos espíritos malditos, totalmente malucos aí, dessa sorte de espíritos que ela corrompeu. Esses seguidores dessa Wyrm primordial, eles só seguem uma linha filosófica, né? Porque espiritualmente não tem mais nada dessa Wyrm que balanceia. Ela tá completamente corrompida, não é? Tudo bem, Pena, mas só que é justamente o caso de várias outras facções do mundo das trevas também. É porque a gente tá sempre considerando a Wyrm como o ser da corrupção, mas olha só, os peregrinos silenciosos são todos baseados na perda de um lugar e de uma memória. Sim, né? sim. Tem os uivadores brancos, que quando você joga, eles são jogados para você perder, entende? Então, essa conexão, ela é muito fácil para a conexão de um conceito ou de uma ordem espiritual, ela é mais fácil para algumas tribos, mas para outras não, né? Você vê os Garras Vermelhas, por exemplo, eles adoram um totem que ele representa a extinção, saca? O grifo, né? Seres extintos, etc. Então existe muito esse tema de se conectar com um passado que está perdido para sempre, lá, né? Exato, algo que está completamente apartado, mas existe esse chororô de emo, né? Que nem os Wendigo fazem também. A próxima raça metamórfica são os Naga, né? E aqui no Rengen Yokai, os Naga eles não mudam de nome, eles continuam sendo Naga.
O que é curioso porque é uma raça que tem ali, por definição, né, o seu berço geográfico seria ali na Índia, mas que aqui, por qualquer motivo, a gente não sabe exatamente, mas que aqui a White Wolf compra a ideia e coloca os Naga dentro das cortes bestiais. Na minha cabeça é muito parecido com a ideia que o Pedro falou, da coisa da alta fantasia, de ter todas as raças e tal, etc. Porque se os Bagheera não fazem parte, acho que os Naga também não fariam, né? Sei lá, por analogia. Mas eu acho que o lance da Índia, cara, porque tem o livro, né, Mahabharata, que é um livro equivalente a Ilíada, só que da Índia. O que foi, Pena? É o mata, barata, barata, mata, barata, o bambu. Deixa eu quieto. Nesse livro é apresentada a raça dos Naga. E é como se fosse uma das raças originárias, saca, da existência. Tem os Naga, tem os Rakshasa, que são demônios. Aí tem os deuses, que na verdade não são deuses, são como se fossem arcanjos, que são os Devas, que são essas várias raças na mitologia. Então acho que para a Índia, ter o Naga como representante nesse cenário aqui é mais importante do que ter o Bagheera. Sim, concordo com você. Mesmo assim, eu não curto tanto os Naga, não. Os Naga, como definição, né, eles são os assassinos de Gaia, né? Tipo, os justiceiros, né? Eles procuram alguém que esteja desviando do seu caminho e vão lá e caçam e matam o cara. É curioso porque pro pacto ocidental, né, aqui desse lado de cá, né, do mundo, os Nagas eles são tidos como extintos. Mas o que acontece é que a raça, na verdade, ela faz uma promessa de não se revelar para ninguém, mas isso é quebrado lá nas cortes bestiais. Eles contaram, sim, quem eles são e tal, aquela coisa toda. Então essa galera conhece. Ainda assim, os Nagas raramente são vistos, né, e eles continuam com essa sua função, né, de matar, então, os servos de Gaia que se desviam do caminho. Então eles vão ter uma ideia lá da Guerra Sombria, né, a Guerra das Sombras, onde eles vão sabotar e assassinar pessoas sem se mostrarem. Algo muito parecido com o que vai acontecer com a nossa próxima raça metamórfica, que são os Hatkin, que aqui eles são conhecidos como Nezumi. Mas só complementando, um personagem Naga estilo ninja, dentro desse contexto, porra, fica muito legal, cara. Eu não diria ninja, porque ninja tá muito lá no Japão e, sei lá, acho esquisito um Naga no Japão. Mas um assassino, assim, sabe, sei lá, lá do Sri Lanka, por exemplo, então do Vietnã, saca? Aí eu acho bem legal. A respeito dos ninjas, eu acho que os ninjas eles encaixam melhor ali dentro do conceito dos Nezumi, né, que são, como eu tinha falado já, os Homem-Rato. Né, que enquanto os Khan ou os Haken eles travam o que eles chamam de alta guerra, eles fazem justamente o contrário, né, sabotando e tal. Então a gente tem que lembrar ali que os Hatkin têm essa função de um controle populacional, alguma coisa assim do tipo, e aqui eles vão ser vistos assim justamente com esse tipo de contexto. Uhum. Ou então talvez até talvez, que use venenos, alguma coisa do tipo. Mas eu concordo que Nezumi talvez cumpra melhor esse papel. Eu me empolgo mais com o metamorfo cobra assassino que usa veneno do que um Eri-rato aí de preto andando fugindo do outro. Eu. Mestre Splinter? Tem isso também. Moço, o Pride gosta mais da cobra, deixa eu É que eu uso mais a minha, pô. Respeito quem não usa, então. A nossa próxima raça são os Samibito, que o Pedro adora, que eu sei disso. Os Samibito são os Roqueia, né, não, Pedro? Que eu sei que gosta tanto aí dos Roqueia. Eu não gosto de Roqueia. Falar com isso daí. Eu não gosto de Roqueia. É um absurdo, né? Mas sabe que eu fico imaginando, sabe, talvez um personagem lutador de sumô no Japão feudal que seja um Samibito, talvez não fosse ser uma coisa tão horrorosa não, mas eu não curto muito Roqueia não. Cara, eu gosto dos Roqueia, cara, mas eu acho que é uma coisa meio subliminar porque eu gosto do mar, tá ligado? Então é uma coisa que eu associo com uma coisa que eu gosto, então fica mais fácil de gostar. Entendi. Saquei.
Bem, os Samibito aqui, né, diferente dos Roqueia, eles agem bastante em conjunto, né, com as outras raças metamórficas, em especial porque eles entendem que os Bakemono, né, que são os Fomori das cortes bestiais, eles entendem que eles são uma ameaça na terra e aos mares, então eles caçam esses malditos e os Fomores aquáticos, né, de maneira bastante feroz, e aí que você vai ter a ligação dos dois lados. Legal. Enfim, e tem uma outra diferença também porque eles aceitam os Roquei hominídeo, e eles inclusive criam Roquei hominídeos, né, o que é uma filosofia já bem diferente dos Roqueia. Depois nós vamos então para os Tengu, que o Pedro falou aí no começo, né, que são os Corax. Cara, eu acho que essa deve ser a ligação mais fácil, né? Porque todo mundo lembra dos inimigos do Jiraiya, que eram os pássaros, tá ligado? Então, cara, eu adoro a figura mitológica do Tengu. Tô falando da mitologia japonesa mesmo. O pessoal que não conhece tanto, talvez possa lembrar da imagem de uma máscara japonesa que tem o nariz grandão, assim, compridão, como se fosse Pinóquio, né? Aquela é uma máscara de Tengu. O Tengu, ele se manifesta como um homem-pássaro, ou então com aquelas feições lá, né? E é um espírito da floresta, e tem muita semelhança com o Corax original, né? O lance de ser fofoqueiro, e de ser uma espécie de ligação com o mundo espiritual, por estar sempre voando, vendo de cima, fazendo jornadas. Então eu curto demais os Tengu. Demais mesmo. E eles são, tipo, batedores, mensageiros também, né? E uma coisa que é curioso é que eles são fascinados com o mundo humano e com os segredos dos humanos. Então, tipo assim, quase sempre um Tengu, quando ele vê um humano, e se ele puder, né, se ele tiver o tempo suficiente, ele vai se divertir, vamos dizer assim, de uma conversa com o cara, sacou? Então ele vai aproveitar para ficar conversando com o cara, porque, enfim, são Corax, né, velho? Então acho que acaba herdando essa parada aí também. Os Corax barra Tengu aí, pra mim, na minha opinião, de bosta, é a raça metamórfica que mais é útil pro narrador, cara. Seja no presente, no passado. É isso? Você também concorda ou não? Sem dúvida. Cara, é muito bom ter um Corax na campanha, independente do cenário e da época. O Tengu Me corrija se estiver errado, Pedro, mas eu tenho duas informações sobre o Tengu. Durante um bom tempo das coisas que eu li, tem ligação com a origem dos ninjas também, né? Eles buscam inspiração nesse mensageiro. Seria meio stealth, assim, alguma coisa do gênero. E até naquela saga a queda do morcego, quando ele quebra a coluna e tudo mais e tal, quando ele volta ao Japão pra treinar, ele usa uma roupa de Tengu, cara. Mas também não é parecido com essa máscara, tipo, com o narizão grandão, não. Eu tô ligado, a máscara vermelha. Sim, mas existe mais de uma personificação do Tengu. Essa é uma. Existe a outra que é uma cara de pássaro mesmo. Sim. Bem, e aí, por último, então, a gente tem os Zonglu, que são os Mokolé das cortes bestiais, né? E é curioso porque muitas culturas asiáticas, né, ela tem essa reverência pelos dragões, né? Então, os Zonglu, eles são tidos entre as cortes bestiais, que eles são os mais sábios e tal, etc., aquela coisa toda. Mas, diferente dos seus irmãos Mokolé, né, esses caras, né, os Zonglu, eles têm, nas formas crinos deles, né, que se chama Arkid, eles se parecem como dragões, né? Aquele dragão chinês, né, no caso, né? Aquele dragão chinês não, né? Dragão oriental. Shenlong. Então, exatamente. Então ele vai ter essa semelhança com os dragões diferentes dos ocidentais, que vão parecer mais com dinossauros, né? Vamos dizer assim. E aí, sei lá, em muitas situações você vai encontrar os Zonglu como se eles fossem sei lá, vamos usar alfa, mas como se eles fossem os líderes, melhor. Como se eles fossem os líderes das cortes bestiais e tal, etc. É claro que eles têm um conselho e tal, tudo, etc. Mas os Zonglu são tidos justamente porque eles são os guardiões das memórias, aquela coisa toda, né? E a cultura oriental tem muita coisa desse tipo, dessa proteção à memória, aos mais velhos, enfim, né? Essa coisa toda. Eu acho que cabe bem a seguinte comparação. Os Zonglu,
né? Eles têm esse nome chinês, então já remete àquela parte do Oriente. E tem o lance do imperador, que era o ser mais próximo da divindade, né? A conexão direta com o divino. O dragão, ele representa o divino nas mitologias orientais. Então, os Zhonglu, eles representam esse papel. E aí, logo abaixo, a gente tem os generais, né? Que talvez no Japão seja o Shogun ou Daimyo, e nas outras culturas vão ter seus próprios nomes, e aí cabe o Khan. E abaixo disso, os guerreiros, eu acho que seria representado pelos Haken. E aí as outras raças vão ter os seus outros papéis, né? Vai ter entre aspas, o ninja, vai ter a feiticeira, por aí vai. Bem, os ouvintes mais atentos perceberam aí que estão faltando os Gural aqui na hora que a gente falou sobre todos eles, né, que são os Okuma, só que os Okuma eles não existem mais, né, que seriam lá uns Gural Panda, tal, uma parada assim. Eles foram mortos, né, no que eles chamam de Guerra da Vergonha, que seria uma Guerra da Fúria, de certa forma. Que, né, aconteceu entre os Rengen Yokai e os Okuma, então eles já eram, não tem como jogar com essa parada mais não. E mesmo porque, né, não tem panda quase no mundo, os bichos não tem essa parada. Eles colocam filme pornô pros pandas sobreviver. Os bichos querem transar, só quer comer e ficar fazendo vídeo fofinho pra internet. Ai. E o livro dos Rengen Yokai traz uma nova raça metamórfica, que aqui eu vou fazer uma comparação um pouco bizarra, que seria comparando eles com os Nuisha, mas que na verdade eles passam a ser então os Kitsune, né? Que enquanto os Nuisha são os homens coiote, no Oriente não tem coiote, passa a ser então os homens raposas. E aí a galera que entende disso aí, que assistia desenho, essa parada toda, sabe que a raposa ela tem uma representação muito significativa, né, para o Oriente. Eu posso estar enganado, mas eu acho que em especial para o Japão, não é isso? É isso mesmo. E tem a mitologia da raposa de várias caudas, eu acho que são 9. O pessoal aí que assiste Naruto e no Yasha vai saber dizer melhor, não gosto dessas bostas. Mas tem E o Yu Hakusho também, não esqueça de Kurama. Pois isso é verdade, e o Hakusho é maneiro. Eles são exclusivos do Oriente, né? Os Kitsune, eles não habitam outras terras. Isso é uma curiosidade legal. Qual outra raça faz isso? Acho que só os mendigos. Mas assim, né, quando a gente fala, é claro, você pode fazer um personagem Kitsune que foi pro Ocidente? Pode, gente. Aí você conversa com seu narrador e isso é problema seu com ele. Mas enfim, né, em teoria eles estão lá fechados. E eles têm uma característica interessante, porque eles são muito ligados à magia, né? Então eles são meio... Eu imagino não são magias, show, que você tá por fora, são jutsus. Vai correr com o braço pra trás lá, ou... Eu imagino os Kitsune como... Na verdade, assim, eu narrei duas vezes, né? Um jogo de Rengen Yokai, e numa delas uma jogadora fez um personagem que eu adorei, que era uma Kitsune geisha, né? E ela estava envolvida em dramas de corte, saca? No Japão feudal. E aí ela não era boa de luta nem nada, mas ela tinha vários conhecimentos de benefício, de utilização de agulha, de feitiços e maldições. E era um personagem fantástico. Era uma bruxa, sabe? E aí tem uma referência bem legal. Então vale uma referência aqui, que é o filme Han, do Akira Kurosawa, que é um filme de samurai também. Esse filme é fantástico, porque ele é uma adaptação para o cenário do Japão feudal de uma das peças do Shakespeare, que é Rei Lear. Né? Não, desculpa, eu confundi de novo. É outro filme, é Trono Manchado de Sangue. Enfim, assistam os dois, vale a pena. Trono Manchado de Sangue, que também é uma adaptação de Shakespeare, só que em vez de Rei Lear é Macbeth. Né? E logo no início do filme tem as bruxas, né, que fazem previsão do futuro, e aí eu acho que poderia ser um Kitsune ou talvez um Ananase nesse papel, sabe, de feiticeira no Oriente, fica bem legal. Eu por minhas vezes, recomendo o Jiraiya, Naruto e o Yu Hakusho. E aí, o livro, né, o Rengen Yokai não fala sobre os portadores da luz interior, porém, né, até porque por uma questão do momento em que o livro foi lançado, mas aí, quando os portadores da luz, então, eles realizam a sua secessão da nação Garou,
para as cortes bestiais que eles vão, então é fácil de você encaixar os portadores da luz aqui. Os ouvintes do cast que já escutaram a respeito dos portadores, eles vão perceber que os portadores aqui, como eles são novos, né, você tem toda uma estrutura, milenar, é claro que os metamorfos da corte bestial respeitam os portadores, só que eles são ainda vistos com um pouco de suspeita, assim, esses caras acabaram de chegar aqui e tal, vamos ver. Então eles são meio cidadãos de segunda categoria, vamos dizer assim. Como eu falei lá no cast dos portadores, como eles ficaram a maior parte da história isolados de qualquer forma, o legal dos portadores é que eles não pertencem totalmente, nem à Nação Garou, nem às Cortes Bestiais. Uhum. Eles não fazem parte totalmente de nenhuma, mas também não estão de fora. Eu acho que isso daí é uma coisa que fica legal para essa tribo. Eles são tão legais que a Nação Garou empurra eles pro Oriente, o Oriente empurra eles de volta, ninguém quer essas desgraças. Você só tá aqui porque você é amigo do Chocos, Pedro. Porra! Eu vou pegar os livros que eu ajudei a traduzir, vou tirar do ar, vou pegar tudo que eu tô escrevendo. Todos os que eu gravei, editei. Pedro, esqueci que você é de câncer, não chora, cara. Não chora. Pedro, não chora não. Mas relaxa, que se você é meu amigo, você tá pelo menos do lado mais forte da corda. Exatamente. Então agora nós vamos falar um pouco então sobre as cortes bestiais da Mãe Esmeralda, né? Que é o termo total na qual os Rengen Yokai se chamam, né? Seria a nação Garou deles, como eu disse. A característica mais peculiar que a gente vai ter ali a respeito desses Rengen Yokai é que eles se formam como cortes, né? E dessas cortes, todas as outras raças metamórficas, elas são bem-vindas. Então, essa simples ideia de cooperação entre as raças metamórficas, ela é completamente abjeta e impossível, né? Dentro da nação Garou ou das outras raças metamórficas, né? Que estão aqui no Ocidente. Então, simplesmente não vai existir. E os Rengen Yokai entendem que essas cortes bestiais, né, essas cooperações, eles entendem bem antes do início da história humana. Então é algo que já está mais ou menos fixo, aquela parada que nunca vai mudar, né? Vamos dizer, é assim porque é assim desde sempre e é assim que vai ser. E os Carnes, né, que fazem parte das cortes bestiais, eles têm uma outra característica, algo um pouco parecido com o que existe no Ahad. Com a diferença que o Ahad teve as populações que compõem o Ahad, se vocês forem lembrar aí do cast do Ahad, que elas tiveram seus Carnes tomados e retomados e redistribuídos, aquela coisa toda. Aqui não, um Carne ele é comum, ele é aberto a qualquer Rengen Yokai que jura servir a Mãe Esmeralda, né? Então é tipo assim, não, olha só, todo mundo pode se aproveitar disso daqui, não tem muito caô não, nem cerimônia tal, nem nada. Eles têm, né, um sistema de renome em comum, que eles chamam o Caminho da Virtude de Esmeralda, e aqui eu vou fazer uma interrupção. Sei lá, os nomes do livro, as paradas que acontecem, não ajudam muito, eu já acho o livro uma bosta. Aí você vai ver que tem o renome que chama Caminho da Virtude de Esmeralda, mas que bosta, velho. Tudo poético, bonito. Exatamente, é tudo muito limpo. Enfim, e eles têm um código de comportamento deles, que são os mandatos, que são diferentes da litania, mas isso a gente chega lá daqui a pouco. Vamos falar um pouco, então, sobre a organização das cortes bestiais, né? Bem, por definição, né, eles não têm um sistema formal de casta, mas que eles reconhecem que cada raça tem o seu próprio dever. E esse dever ele foi determinado por Gaia e tal, e etc. Então, não existe aquela ideia dos Garou de que um é melhor do que o meu dever é melhor do que o seu. Não, eu fui criado para fazer isso, eu faço, você foi criado para fazer isso, você faz. E eu não me intrometo no seu dever, você não se intromete no meu, mas os nossos deveres, eles se completam, né? Como inicialmente a coisa seria, né? Acho que era a ideia inicial de Gaia, que acabou não dando muito certo. E aí, os Rengen Yokai, eles vão fazer parte, então, do Carne, onde cada Carne tem uma corte para defendê-lo. E essa corte, ela, na maioria dos aspectos, ela é igual a uma seita, né? Tem uma hierarquia definida por posto, e eles mantêm
os seus grupos de metamorfos, né, em atividade e tal, tudo para o bem daquela seita, para o bem daquela corte. Então é isso. O que eles falam só é que atualmente essas cortes elas são só um reflexo muito pálido de uma glória passada, que antigamente você tinha vários ministros e esses ministros eles tinham um ministro para cada um dos assuntos e tal, e tinham muitos grupos de guerra, aquela coisa toda, que eram capazes de destruir legiões da Wyrm, mas que agora você tem essa necessidade de cada corte / cada Cairn ter que lutar para viver, onde que antes era um expoente, um bastião talvez de Gaia, agora passa a ser simplesmente um lugar a ser protegido, né? Então, essa simples coisa tem uma diferença, né? Essa simples mudança de conceito, mudança de palavra vai ter uma diferença muito significativa. Uhum. E aí você tem esses ministros tal, que são como se fossem posições dentro da seita. Eu vou tentar traduzir isso para o termo que a gente conhece. E aí eles são o cortesão, o historiador, o vidente, o general, o regente e os sentais. Essa parte é tão chata. É bem chato. Tá. A gente vai começar com o regente, que ele é praticamente o Garou, olha eu, já estou viajando. Ele é praticamente o ancião de posto mais elevado do Cairn, né? Ele seria uma autoridade máxima. É um cara que ele é o guardião da lei, ele vai ser o juiz das disputas, né? E o cara que dá qualquer tipo de palavra final. Muitas das vezes acontece, né, dele ser um Zonglug, como a gente tinha falado, mas isso daí vai, obviamente, variar de um lugar para um lugar. Depois a gente passa para o general, que é o mestre da guerra, que vai ser associado com quem? Com o vigia do Cairn, naturalmente. E com os campos. Sim, né, muitas das vezes. Exatamente. Depois a gente tem o vidente, né, que ele vai ter um papel muito parecido com o mestre de rituais, é o cara que guarda os ritos e tal, aquela coisa toda. O historiador, porque, né, eles mantêm essa tradição oral, aquela coisa, então talvez a gente... É o mestre do Uivo. Pode falar que seria o menestrel ou o mestre do Uivo, o cara que vai guardar os registros, né, daquela corte. E depois então a gente tem o sentai, que o sentai seria como se ele fosse uma matilha, né? E eles são determinados para... Cada matilha tem a sua função, mas aí tem uma parada que eles chamam de sentai da montanha, onde o sentai da montanha ele tá lá para defender o Cairn, né? Então, isso acontece bastante. Algo mais ou menos parecido ali com os guardiões e tal. É uma ligação justa de ser feita. E por último são os cortesãos, né? Eles preservam os mandatos, né, e defendem os Cairns, mas os cortesãos menores eles são livres para seguir o seu próprio caminho. Então quase sempre o personagem jogador, quando você começa a jogar, ele vai se encaixar aqui. Ele é um cortesão porque ele vai fazer o que ele quiser e o regente pode atribuir uma função de menor importante, né, para distribuir as responsabilidades e assegurar que cada um permaneça ocupado e por aí vai, né? Então, acho curioso porque aqui finalmente você tem um nome de fato pro grupo dos seus jogadores. Olha, vocês são cortesão, vocês vão fazer o que eu mando. Não, porque no ocidente são membros do Cairn. Mas porra, por que o cara só dá ordem pra mim? Porque eu sei que joga, seu bosta. Tá aí o... Meu grande destaque dentro da hierarquia do livro como um todo são os sentais, porque muito da galera que tem acesso ou conhece o lobisomem, a primeira coisa quando eles descobrem que existe mais de uma raça é querer fazer essa mistura, essa junção. Fazer uma matilha de todo mundo, né? Exatamente. A grande vantagem do livro dos Rengyokai é que ele entrega pronto um cenário onde isso é possível, viável e é exatamente o ponto central do suplemento. Então você tem ali o seu KM todo focado para uma cultura diferente do que o do lobisomem propõe, aquela coisa separada, todo mundo se odiando com Guerra da Fúria, o cacete A4, e lá não, tem um clima totalmente diferente e proporciona já todo esse cenário para que você já possa montar sua armadilha, cada um com uma coisa, dentro de um propósito daquele KM, com aquela cultura completamente diferente. Esse é o ponto mais do que positivo do livro e pra galera que curte jogar com essa miscigenação aí de metamorfos aí. Sim, é a coisa da alta fantasia que o Pedro falou lá no começo, né? Eu acho que isso é importante, você permitir essa miscigenação, e mais do que isso, você apresentar um cenário onde isso acontece, porque senão os jogadores vão fazer de qualquer forma e pode ser que fique horroroso, né? Muito provavelmente ficará.
Então, com um cenário onde você vê isso acontecendo, você entende até onde encaixar os conflitos de se ter, por exemplo, um lobisomem junto com uma ananase. Então, se não tivesse isso, talvez ficasse ridículo, mas como o livro apresenta essa possibilidade, você sabe como que melhor os conflitos. Todo crossover, ele se baseia nisso, né? É você ter um pano de fundo, algo que justifique ele para não cair no ridículo. Um contexto, né? Bem, e aí, já que vocês estão falando de contexto e tal, essa coisa toda, eu acho que é interessante, né, contextualizar as cortes bestiais com algo que eles chamam de roda das eras, né? A gente tem alguns momentos da história, de como eles entendem a história do mundo, e aí a gente está, então, a gente está na quinta era, vai para a sexta era, né? Então vamos falar um pouco, Pedro, eu sei que gosta, fala do conceito da roda das eras. O pessoal que gosta de mitologia, eles já vão estar bem familiarizados com essa ideia, né? Tanto na mitologia grega, quanto na indiana, quanto na mitologia nórdica, com certeza, e em outras, existe essa ideia de que a existência e talvez só a humanidade passou por diversas eras. No caso da mitologia grega, vai ser a era de ouro, a era de prata e tal, ligado aos metais. No caso da mitologia indiana, tem as yugas, que são as grandes eras, né, que são ligadas a deuses. Então vai ter a era da ordem, vai ter a era do caos, e por aí vai. Isso também existe no lobisomem ou apocalipse. Só que a gente, ao invés de chamar de eras, nós identificamos os marcos históricos que representam essa ruptura entre uma e outra, né? Então a gente tem o Império, tem a Guerra da Fúria e, enfim, as outras coisas. Nós estamos na quinta era, né? Isso. A quinta era é a era das sombras, né? Então não fica difícil de entender o porquê que a referência é sombras, porque está se aproximando do Apocalipse. Logo após a Era das Sombras vem a Era da Tristeza, ou Era do Pesar, que é a sexta era, que ela ainda não foi vislumbrada de forma alguma positiva. Então ela é realmente um período de destruição, de mudanças e tal. Mas é interessante porque os Rengen Yokai, eles entendem essa roda das eras, então assim, vai chegar a sexta era, depois a roda vai continuar. Então essa coisa do Apocalipse, eles têm uma abordagem diferente em relação ao Apocalipse da Nação Garou, que é uma coisa que, assim, depois do Apocalipse, algo vai vir. Pode ser algo ruim, tudo bem. Pode ser algo pior ainda, né? Mas que a roda das eras vai continuar girando e que o mundo, o universo, o Gaia Dharma e tudo mais, ele funciona dessa maneira, né? Então é claro que você vai lutar para impedir uma sétima era pior, né? Mas que a coisa ela é cíclica, ela vai acontecer. Exatamente. Até porque a cultura oriental tem muita coisa do renascimento, do fim de um ciclo e o começo de outro, de eternidade, né? E aí vem muito de encontro com essa cultura oriental. Pode ser até, a gente vai entrar num discurso, debate filosófico que o Pedro adora, que os garous estejam tentando evitar um fim inevitável. O derradeiro suspiro de um recomeço, talvez melhor, quem sabe, né? Ou talvez pior, porque talvez fosse justamente a época da Wyrm, né? Porque se o fim dessa era, dessa quinta era, ou se o evento do Apocalipse, ele é marcado pela deflagração da Wyrm, né? Pela libertação dela e o início de uma grande guerra, é de se pressupor, né? Não tem resposta definitiva. Mas a gente pode presumir que o que vem depois é um período onde a Wyrm seria hegemônica. Isso representa o mal? Não necessariamente. Talvez isso daí represente o processo de cura da Wyrm, talvez voltando para aquele estado de equilíbrio anterior. Não, e como a roda gira, ela pode voltar pro início, pra aurora de tudo de novo. Né? Mas essa é justamente a ideia. Aquilo que eu falei lá no começo, de gostar do livro como suplemento, como informação para mim, né, a fim de compreender o sistema e o cenário como um todo e não como jogo. Isso daqui eu acho que é muito interessante, porque quando você lê o Last Battle, então aquela coisa assim, o apocalipse ele é inevitável, a sexta era vai acontecer.
Só que tem uma maneira de você deixar ela acontecer, ou seja, você vai encerrar a sua era, mas você vai deixar ela acontecer de uma maneira correta. Que é, em teoria, o que acontece. Então, assim, os Garou, eles perdem o Apocalipse, mas eles perdem da maneira certa, o que possibilita que uma sexta era venha, e ela venha uma sexta era com a Wyrm do equilíbrio. Isso é simbolizado lá no final das contas, lá na última batalha, quando a Mary planta um negócio lá, e o trem, depois de um tempo, o trem desabrocha lá e começa a nascer uma nova vida. Então, assim, você entende aquilo que é a era da Wyrm no metaplot, né, ela não chegou a da Wyrm corrupta, né, a devoradora e aquela coisa toda, mas o que o fim ele era sim inevitável, mas tinha uma maneira de você fazer aquele fim chegar, não é uma maneira correta, tinha duas maneiras, não é uma maneira correta e a outra não. Então se você perde a guerra do Apocalipse e perde a guerra mesmo, né, da pior maneira possível, então você ia ter uma sexta era de outra maneira. Na verdade, uma sétima era, né? Porque a sexta, de fato, acontece. Falando, então, das eras, a gente começa com a primeira, que ela chama de a Era do Despertar. Onde, para fazer uma analogia, né? Ela é um momento em que Gaia, ela cria tudo e que você vai ter tudo, mente e o espírito, ela é tudo uma coisa só. A gente está aqui pré-ruptura, né? Antes da separação do mundo da carne e o mundo do espírito. Exatamente como o Pedro falou, é o Gênesis, né? Você tem essa ideia de perfeição, né? Justamente porque tudo é céu porque você não tem uma necessidade de se ter um inferno. É como se fosse isso, né? Então, você tem lá onde Gaia tem o início dela na perfeição e as coisas elas são criadas então a partir disso daí. A gente passa para a segunda era então, que é conhecida como a Era das Mil Coisas. Exatamente o ponto onde há a ruptura, né, onde carne e espírito se separam e começam aí a se dividir, aí ter os contextos de cada raça vai para o seu lado. Para o pessoal aqui do lado oriental já começa essa coisa das cortes, né? E é bem isso, em resumo. E tem um momento. Eu acho que o início dessa era aí é justamente quando a carne e o espírito se separam. E aí a Weaver, ela começa naquele papel que a gente citou num dos primeiros Garrowcasts, de dar nome às coisas. De nomear. E é por isso que tem esse nome aí. Sistematizar as coisas, né? É de nomear mesmo, né? Definir que isso é isso e não aquilo. Né? Porque tudo é mesclado. Eu poderia dizer que essa segunda era também está ligada na separação e a dificuldade dos seres terem acesso à Umbra, no fato de separar a carne do espírito? Sim, ué. Sim. É a separação da terra do mundo espiritual, eu acho. No primeiro momento. Só que os seres, da maneira como eu entendo, acho que os seres eles vão surgir depois. Sacou? Tipo assim, é um momento, é como se a Era do Despertar fosse o Big Bang, eu vou tentar fazer alguma coisa assim, e essa Era das 10 mil coisas, você passa a ser a formação de vida da Terra, né? Onde as coisas passam a ter nomes, é claro que a gente só foi dar nome depois, mas as coisas, essas fagulha de vida, ela passa a ter forma, seja ela uma ameba que seja, mas você começa a partir daí, e é claro que você vai ter a cisão, né, dos dois mundos, e que isso vai dificultar a ligação carne e espírito que as criaturas, né, os metamorfos vão ter depois. Mas isso é depois, né? Se eu não estou muito enganado, é na Era das Lendas, que é a terceira era, que onde na verdade eles nascem na segunda era, eles nascem na segunda era, que é quando as coisas vão criando forma e tal tudo, então Luna junto com Gaia e tal, elas vão e criam os metamorfos e tal, e aí então na terceira era, que é a chamada Era das Lendas, é quando os Rengen Yokai eles passam então a cumprir a obrigação deles para com Gaia, ou a Mãe Esmeralda, como eles chamam. Porque no momento da criação, lá na segunda era, né, a Wyrm também cria, a Wild também cria, a Weaver também cria, né, as coisas vão se mudando, e é aqui que a gente tem então a Guerra Suprema, que é quando a galera começa a travar uma guerra mais propriamente dita aberta, vamos dizer assim. A nossa quarta era é então a Era das Provações. Quarta era
É a era do teste, né? É quando a guerra chega, enfim, aos tribunais das bruxas. Sim, ela é chamada de Era das Provações. Então a quarta era a era das provações. Confusões, né? Impérgio, Guerra da Fúria, desgraça. A Quarta Era ela tem início antes da história humana, né, mas a história humana ela começa a surgir durante a Quarta Era e é quando então eles começam a crescer e os Rengen Yokai também tinham lá, né, eles tinham um crescimento da população sobre o controle deles, né? E aí, enfim, a coisa ela acaba fugindo de uma coisa de um lado ou do outro e eles acabam tendo então a Guerra da Vergonha, onde eles começam a lutar entre si, né, porque eles são induzidos de certa forma a matar uns aos outros e é nessa Guerra da Vergonha que então que a gente tem a queda dos Okuma. A gente chega na Quinta Era, que é a era em que a gente vive, que é a Era das Sombras, que, né, a maioria, pelo menos, dos metamorfos acredita que é onde nós estamos. Que ela tem início com a chegada dos ocidentais, isso é interessante, né, velho? Sim. Porque a galera chega lá e fode tudo. Ô, Show. Diga. Lembra como uma vez a gente até discutiu sobre, tipo, o plot do Apocalipse é sobre o fim, inclusive sobre o fim dos Garou. O mundo vai continuar aqui e tudo mais, lembra? E aí, essa Roda das Eras também pode ser a Roda das Eras das tribos do Oriente, né? Claro. Já que a quinta era marca a chegada dos povos do Ocidente. Uhum. Então, tipo, pode ser o fim do lado de lá. Sim, pra eles é o fim de tudo, né? Não, vai ser. Vai ser, porque nessa Era das Sombras a gente tem ali os Kuejin, né, que são os vampiros do Oriente, eles vão se transformando em demônios, os metamorfos vão desaparecendo gradativamente, a Weaver, as teias delas vão sufocando cada vez mais as terras da carne e do mundo espiritual também. Você tem os tigres morrendo, os humanos perdendo seus espíritos, essa parada toda. Então você começa a ter um período em que a coisa ela vai ela está se aproximando do Apocalipse, que vem a ser justamente essa Sexta Era, que é a era que virá ainda por cima. E eles entendem que isso vai acontecer, né, e tal, só que eles sabem que o povo do Poente, que é como eles chamam os ocidentais, eles enxergam essa Sexta Era em suas visões e eles falam que não vai restar nada de Gaia. E eles acham que isso sim vai ser possível. Então que isso você tem que lutar lá contra uma parada que eles chamam de Imperador Demônio, né? Que é a Wyrm em si e tal. Da maneira como eles entendem, a Wyrm, ela tá mastigando a roda, a fim de que a roda pare de rodar e ela vai estacionar na Sexta Era, na Era do Pesar, que seria justamente a era dela. Como se o mundo fosse ficar no apocalipse eternamente, tipo isso. E aí que virão eras futuras, mas que eles já não têm mais tanta certeza de como que isso vai rolar. Interessante. Quando você faz uma análise mais aproximada, assim, você vê que as coisas elas não são tão diferentes. Exatamente. Era isso que eu tava falando sobre uma coisa complementar a outra e, enfim. É tipo, como acabou do lado de lá, entendeu? Na verdade é como acabou tudo, mas é uma outra interpretação que você não tem. Que você não tem, assim, o ocidental, né? O Garou ocidental, a nação Garou não tem. Bem, da mesma forma que a nação Garou tem a litania, os Rengen Yokai, eles têm os mandatos, né? Que seriam os mandamentos deles lá, né? O que eles podem fazer, o que não podem, tá? Essa parada toda, um código de conduta ou qualquer coisa do tipo. A diferença a respeito da litania é que esses mandatos eles foram determinados em comum acordo pelas várias raças metamórficas, né? Então é uma estrutura que mantém as raças metamórficas dentro do conceito das cortes bestiais. Vamos falar sobre cada um deles então. A primeira, lembrando que a gente já mencionou a respeito dos mandatos quando a gente estava falando sobre os portadores da luz interior. Então você pode dar uma olhada lá. Vamos lá. O primeiro mandato é: não te esquives das tarefas atribuídas a ti. Isso aqui, Viu, Alan? Entrega a capa logo, porra. É bem amplo, o que significa que está se relacionando tanto à tarefa atribuída por Gaia para a espécie de cada metamorfo, mas também para uma coisa mais prática dentro do Sentai ou dentro da seita ou qualquer coisa do tipo. Faz o que você tem
que fazer. Praticamente é um mandato que fala assim, pague seus boletos. Tipo isso. Bem, o segundo mandato é protege a roda para que ela possa girar totalmente. Isso daí tem muito a ver com o primeiro também, né? Porque como todos têm uma atribuição espiritual, o fato de você se afastar de uma tarefa pode simbolizar ou pode acarretar em atrapalhar o funcionamento da natureza, né? Já que todas as raças metamórficas têm uma determinação espiritual e natural, elas têm que cumprir aquilo para que a roda do destino, a roda das eras, continue rodando de forma apropriada. Isso daí vai implicar em combate ao Wyrm onde quer que ele esteja, sempre que se proliferar, por exemplo. Bem, esse segundo mandamento aí, Pedro, é claro que ele está ligado, né, com o primeiro, mas eu acho que tem uma distinção ali mais forte. Eu gosto mais de conectar ele com o combate ao Wyrm, sempre que onde ela estiver, sempre que proliferar, porque você tem justamente essa coisa, que a rotação das eras, né, da roda das eras, ela é certa, só que pode rolar uma sabotagem, como eu tinha falado a respeito da Wyrm, que vai mastigar a roda para ela ficar lá na sexta era. Enfim, mas como a gente tá falando aqui de raças, né? O combater ao Wyrm, ele não vai ser a mesma coisa para um. Não, Orcs, né? perfeito. Mas ainda assim, ele vai usar a função dele a fim de combater ao Wyrm. Tipo, sei lá como é que você vai combater. Você vai combater de acordo com o preceito que lhe foi dado por Gaia, mas ainda assim é sua função lutar contra essa paralisação da roda das eras. Cara, eu acho esse o mandamento mais importante. Eu levo pra minha vida. Proteger a roda é fundamental. Eu jamais quero ver a Wyrm mastigando a minha roda, cara. Ia ser horrível ver a Wyrm mastigando a roda de alguém, cara. Pode ter sido. Deus me livre. O terceiro mandato é não te atrevas a ensinar teu primo em sua tarefa. Bom, o primo, a gente está falando das outras raças metamórficas, né? Então, o Garou, ele vai ser imediatamente voltado para o combate, assim como o Samebito, né? E os Khan. Eles não vão, embora eles vão ter suas próprias capacidades espirituais, eles não podem passar por cima, por exemplo, de um Kitsune, que tem muito mais uma ligação mística do que essas raças. É uma coisa que a gente encontra muito no Ahad, né? O Ahad fala bastante a respeito disso, né? De, tipo, cada um tem sua função e respeita aí. E é uma coisa muito mais direta do que respeite todos os inferiores a ti, todos são filhos de Gaia, né? É algo bem mais direto. Isso daí não diz nada. Né? Até porque você não está falando de inferiores, então você posta as raças metamórficas em um quê de igualdade aqui, né? O nosso quarto mandato, ele é honra teu território acima de todas as coisas. Não tem dúvida sobre isso, né? É o equivalente a proteger os caernes e tal. Exatamente. E eles falam sobre essa coisa do território, ela tem uma certa volatilidade ali, que é quando eles falam que os Rengen-Yokai, eles interpretam essa coisa de tratamento honrado e apropriado também aos humanos e também aos seus superiores, tá? Então tem uma coisa assim. Bacana. O quinto mandato, deixa a misericórdia guiar-te na corte da nossa mãe grandiosa. Caralho, que gigante mandamento. Cara, eu acho que esse se assemelha muito àquele mandamento da litania de não comer carne humana, de também toda a necessidade que os Garou especificamente têm de conter a fúria e etc. Porque essas outras raças, elas também têm fúria, elas também vão ser dotadas de tragédias e idiosincrasias que podem acarretar em violência e terror, mas elas têm que manter isso sob controle. Então acho que tem muito a ver com Cara, eu acho que parece mais com aceitarás uma rendição honrada. Porque depois tem um outro mandamento, adiantando um pouco aqui, que é não lute contra os humanos e tal. É claro que aqui você está falando de lutar, não está falando de comer carne humana. Mas eu acho que essa ideia, justamente quando ele fala de guiar-te na corte da nossa mãe grandiosa, ele está falando de guiar na corte de Gaia. Então assim, não mate um igual a você, sacou? Sim, eu entendo dessa forma também. Eu acho que está mais perto disso. Até porque com esse monte de raça aí, a chance da merda, se não tiver escrito na legenda, os metamorfos é tudo assim, né? Extremista, né? Se não tiver na legenda bem bonitinho escrito na bula lá, eles fazem merda. Verdade.
O nosso mandato seguinte é honra teus ancestrais e teus anciões. Bem direto. Igual o respeitarás do posto mais alto, né? Exatamente. Como aqui, que fala dos ancestrais, né? Acho que isso pega um pouco aquela coisa de cultura asiática, né? Que tem toda essa devoção aos seus ancestrais e tal, coisa do tipo. Sim, verdade. Também. Na Lembrar verdade, que tudo no uma cópia Oriente, com nomes como grandes, né? Usarás apenas pilhas alcalinas Duracell com lado positivo virado para o norte. Mas tem o lance também dos orientais terem uma cultura de respeito aos idosos. Sim, Também, né? Não só aos antepassados, tipo, os mortos, Sim. os falecidos, mas os vivos mesmo. Até porque aqui a gente respeita na beira do limite só o Chocos, esse ancião velho pra caralho, né? Quem respeita? Não, por isso que eu falei na beira do limite, tá ligado? Só pra não ser mutado. Ô, gente, se vocês pararem de escutar o Pride repentinamente, vocês já entenderam o motivo. Vamos lá. Honra os pactos com o mundo espiritual. Esse aqui, cara, eu acho ele curioso porque diferente da litania, ele vai direto ao ponto, né? Nós estamos falando aqui do mundo espiritual, honra os seus pactos, né? A devoção e o respeito que você tem com espíritos. Você deveria ter, pelo menos, com os espíritos, e é algo que não tem na litânia, né? Não fala nada do tipo, fala, sei lá, o máximo é respeito aos inferiores a ti. Então você já está se colocando como superior aos espíritos. Caso você estenda esse preceito da litania para os espíritos, né? Então, acho que, além disso, você não vai encontrar nada lá. Como as cortes bestiais, elas são fundadas a partir da ideia de tolerância, né? Ela acaba considerando os espíritos como parte disso daí tudo, porque, porra, imagina, o cara vai lá e se alia a um tigre lá, um cão. Logo em seguida ele tá batendo no espírito de um gato. Não faz, né, não ia muito certo, tá ligado? Os seres espirituais, eles têm as suas próprias alianças espirituais também que vão ter que ser respeitadas. Então acho que começa a partir daí e se estende para um respeito total à criação de Gaia. Mas eu acho que no início isso era uma coisa bem prática mesmo. Também liga aquela coisa que você falou dos orientais. A cultura oriental é mais ligada ao mundo espiritual, né? Existe toda uma mitologia, toda uma coisa desde antigamente que bem arraigada a isso. Eu ia falar isso, mas eu acho um pouco de clichê, sabe? Falar que... Porque eu acho que o ocidental tem uma visão de que o Oriente é muito espiritualizado. E eu acho que é sim, mas a gente não pode partir desse pressuposto como um clichê. Cara, eu acho que vai ter uma diferença aí, talvez, eu possa estar enganado, mas a impressão que eu tenho é que o mundo oriental, ele é mais cerimonioso, entendeu? Sim. Essa que eu acho que é a diferença de um pro outro. Porque, porra, espiritualidade e tal, etc., a gente vai ter inúmeras... culturas, né, tanto ocidentais quanto orientais devotadas a esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de ver isso no Ocidente, justamente por nós não estarmos em uma cultura assim, né? Então você não enxerga, mas porra, sei lá, você vai, sei lá, no México, por exemplo, é hereditário, é um negócio que vem na sua genética, que você vai nascer e você vai ser católico e você vai louvar Nossa Senhora de Guadalupe, por exemplo, entendeu? Saca? Pegando... Claro que eu tô pegando um clichê dentro da coisa mexicana aqui, mas a impressão que eu tenho é que o mundo oriental, ele tem mais cerimônias nesse sentido, não só no sentido religioso, mas no sentido de tudo. Você não visita uma pessoa do jeito que você tá, não, velho. Então, tipo assim, porra, tanto que os Haken, por exemplo, eles têm um dom que é pra, se ele sair de uma batalha, ele vai usar um dom, que tiver que visitar o daimyo dele, que ele vai estar bem vestido, porra. Além desse conceito, né, que a gente tem alguns achismos nossos ocidentais sobre os orientais, tem um contexto dentro do jogo, né? Você vê que, por exemplo, o Ahad, ele é formado em cima de uma necessidade, de um mal maior que todo mundo precisa. Já o reino da corte oriental do Sengokai, ele é formado tudo em base dessa cultura de honra, de respeito e de união de todas as raças. Então essa coisa do clichê da honra vai desde a formação da corte até o mundo espiritual, né? É uma visão diferente. Por isso é um livro diferente. Bem, o nosso próximo mandato, então, seguindo aqui com a lista, é não lute contra humanos, nem contra feras. E aí eu acho que aqui cabe mais, Pedro, a parte
do não comerás carne humana. Não tá falando exatamente isso, né? O que aqui é uma coisa mais assim, contra uma campanha ativa contra uma espécie, né? Algo do tipo. Bem, aí não lutes contra humanos nem contra feras, né? É o nosso próximo mandato. E aqui eu acho que ele vai falar alguma coisa mais parecida com não comerás carne humana ou qualquer coisa do tipo, né? Não tá falando explicitamente isso, é mais a ideia de você não travar uma campanha contra uma espécie ou qualquer coisa seguindo por aí. E o último dos mandatos é o que eles chamam de mandato final, e é o que é o mais inviolável deles, é não deixes nada nem ninguém violar os lugares sagrados. Protegerá seu KM, né? A parte mais importante para os lobisomens não vai ser diferente também para outros. Só essa brecha de não comerás a carne humana explicitamente aí que eu achei que foi maroto, hein? Ele não fala, né? Alguém tá querendo ganhar gnose fácil aí no Oriente. Beleza, galera. Bem, aí o livro inteiro, né, ele é recheado de várias traduções, vamos dizer assim, né, que, por exemplo, onde você tem a mesma coisa com outros nomes, às vezes alguns conceitos, pouca coisa diferente, onde, por exemplo, ao invés de penumbra, os Rengen Yokai, eles conhecem então as terras dos espelhos, ao invés da película você tem a muralha, né, e ao invés da umbra você tem a trama, né, então a trama seria o todo. E eles têm uma coisa que eu acho bem legal, que quando a gente está falando então da trama, os nossos ouvintes, né, eles vão se lembrar ali a respeito da Umbra Rasa, Umbra Profunda e tal, aquela coisa toda. E aí vocês lembram dos reinos próximos da Umbra Rasa? São 13 reinos próximos. Aqui nos Rengen Yokai, eles têm dois tipos de reinos. É o que eles chamam de reinos Yin e reinos Yang, né, onde os reinos Yang, eles são lugares de luz e poder, tal, onde a maioria desses espíritos eles são aliados a Gaia e eles têm algum tipo de influência ou onde eles se reúnem, coisas do tipo. De certa forma vai ser uma coisa assim onde você vai encontrar mais paz, né? A gente vai ter que lembrar aqui que os Khan, por exemplo, eles não têm um cairn, né? Os Bastet normalmente eles têm uns recanto, os Nag eles têm uma coisa que eles chamam de Ananta, que seria um bolsão umbral onde eles ficam. E aí esses bolsões umbrais, né, das criaturas ligadas a Gaia, elas então vão fazer parte também dos reinos Yang. Sendo assim, aí a gente vai ter uma porrada de reino Yang também, mas sempre com essa característica. Sendo assim, a gente passa então para os reinos Yin, que vão ser justamente o contrário, aquela coisa de Yin Yang, que, enfim, que é até um saco de falar, especialmente eu que estou gripado. Eu fico fanho umas 14 vezes. Mas Yin Yang fica difícil de falar. Mas enfim, né, são lugares escuros, né, você vai ter ali morte, silêncio e tal. Normalmente os metamorfos do Ocidente, raramente eles têm a habilidade de viajar para esses reinos, né? E eles entendem esse reino mais ou menos como a Umbra Sombria. E isso é um panorama muito geral, tá, gente? Então a gente vai ficar por aqui mesmo com esses reinos, só para vocês poderem entender a coisa, como é que ela funciona. Porque também falar reino por reino eu acho que vai ser improdutivo. Se for o caso, a gente faz quebra do osso, alguma coisa assim, mencionando esse respeito. O que vocês entendem por linhas do dragão? Fala se isso não é um golpe do Shiryu. Olha! Com certeza. Hein? Mas o que vocês entendem? Eu não sei o que é, pra falar a verdade, mas eu tô imaginando que seja o equivalente a linhas de lei. Sim, né? sim. Então beleza. Linhas do dragão, elas são conhecidas como linhas de lei na cultura chinesa, que são caminhos de fluxo energético. Isso daí vai aparecer também em Mago Ascensão, com o nome específico de linhas de lei, por onde circula a quintessência, e eu estou presumindo que seria o caminho da gnose através do mundo espiritual e físico. É mais ou menos isso? Amém, irmão. É mais ou menos isso mesmo. Caramba, matou mesmo, hein? É porque eu usei o dom de profecia dos portadores. Beleza. Próximo assunto. E aí, uma coisa que rola, né, é porque, enfim, aí tem essa porrada de nome e tal, etc., que é uma linha de Ki, né, que seria que seria justamente, né, o Ki seria essa ideia de gnose, né, que eles vão ter, e que ela liga os ninhos do dragão.
E os ninhos do dragão seriam os Cairns. E aí isso vai funcionar como essa ponte, né? Vai funcionar como uma ponte da lua também. E também como esse fluxo de gnose aí que o Pedro tá mencionando. E aí, nisso, você tem uma rede de Cairn, né, onde eles estão ligados. Né? Eles estão ligados não só pelas pontes da Lua, mas também como essas linhas do dragão, né, que vão ser poderosas e tal. E você mantém o fluxo de Ki entre o mundo espiritual e o mundo físico. E aí, mais uma dessas loucuras orientais que vai rolar na parada toda. E a gente chega agora nos Sentai. Changeman! Eu fiz a minha entrada lá com o change barata, né? Eu quero ver o Pena fazer o change do totem da tribo dele. Faz aí, vira o viado verde aí, pô. Vai te cobrar ainda, hein? Vai te cobrar ainda, hein? Vira aí, mano. Não. Porra, já que é só bicho, né? Eu seria do Esquadrão Estelar, eu seria o Change Corvo. Aí, ó. Fico satisfeito com isso. Change Corvo, já tem a roupa do Super Sentai preta. Tá tudo bem, resolvi o meu lado. Tá cumprindo a cota. E como o meu seria Quimera, que é vários bichos, né? Eu escolho o bode só pra ser mais luciférico. Cor de burro quando foge, né? O portador da luz é assim, ninguém sabe, ninguém viu. É o change bege. Bem, mas falando sério agora, né? Os Sentais, acho que seria a prova mais cabal, né, dessa cooperação entre as cortes, né, cara? Porque é esse grupo de guerra que é formado com várias raças metamórficas, né? Acho que é a parada mais surpreendente que saltaria aos olhos de um ocidental quando chegasse por lá, ia ser primeiro ver um Sentai e depois ele ver um Cairn com várias raças, né? Aí o cara ia, sei lá, explodir a cabeça dele. Uhum. E agora eu te pergunto, Pedro, porque tradicionalmente o Sentai ele é composto de 5 integrantes. Tem algum motivo pra isso ou é só por causa dos Changeman mesmo? Por que são 5? É. Pô, cara, eu acho que deve existir um motivo sim, mas eu não sei te dizer. Deixa eu ver se eu consigo achar essa. Cara, é porque pra eles, olha só, são 5 faces da lua, 5 elementos, 5 pontos cardeais, né? Porque vai ter o ponto do espírito e tal, aquela parada toda. Entendeu? Então, por isso que vão ser 5. Como o número 5, ele vai fechar a coisa ali, sacou? Aham. Bom, eu acho que são 5 porque também todos os Super Sentai são 5 ou 4. São sempre 5. Não, tem alguns que são com menos. Tem alguns que são 4. Mas 4 tem até com 3, mas só que no geral é 5. Qual que é o Super Sentai que tem 4? Eu vou achar aqui pra você agora. Porque eu falo assim, porque no Japão tem uma coisa que o número 4, o ideograma do 4 e tal, também simboliza morte. Então eles entendem a coisa do mal agouro. Pode ter razão nisso, mas com 3 eu sei que existe. Mas geralmente eram 5. Sim. É porque tem um troço lá que o 4 simboliza a morte e tal, que aí é mal agouro. Então você nunca compra as coisas em 4. Você vai comprar um jogo de jantar e ele vem em 3 peças ou em 5, por exemplo. E coisas do tipo. É porque ele presume que você vai quebrar um, né? Pode ser. Bem, depois então, né, a respeito do Sentai, então, é interessante que a gente tenha os augúrios dentro dos Rengen Yokai, né, que eles vão ser um pouco diferentes dos augúrios que a gente vai ter no livro de Lobisomem Apocalipse. Mas aqui tem uma parada que é importante. É porque é o seguinte, o Rengen Yokai, né, ele vai ter o augúrio, seja ele solar ou lunar, de acordo com a raça metamórfica da qual ele faz parte. Então o Haken ele vai de Hagabashi a Aron, o Khan ele vai ser noite, crepúsculo ou dia e por aí vai. Só que o augúrio aqui ele é o que funciona dentro da sociedade dos Rengen Yokai, não é dentro da raça. Não é uma função, né, que ele ganha dentro da seita, praticamente. Isso, exatamente. Não só dentro da seita, mas dentro do universo das corte. cortes bestiais todas,
E aí uma coisa que é curiosa é que é o seguinte, você vai evoluir o seu personagem de acordo com o seu augúrio das cortes bestiais, não do seu augúrio lunar ou qualquer coisa assim. Até porque todos eles têm alguma vinculação direta com o Luna, tipo os Garou? Não, porque, cara, já pensou se fazer um crossover e dar uma bagunça do cacete. Eu achei uma ideia inteligente fazer isso. Sim, eu concordo. Mas respondendo o Pena, não, Pena. Porque você tem, por exemplo, os Zonglug, né? Que são os Mokolé, e os Korax, os Tengu, que eles honram Hélios. Os Tengu não tem nenhum augúrio, mas os Mokolé, eles têm augúrios de acordo com o Sol. Tá, a respeito dos augúrios, então, eles se dividem em 5 augúrios, né? O primeiro deles é Lanterna, né, que ele seria tipo o coração do grupo de guerra, né, porque ele é o farol que guia o caminho dos companheiros, né, é o cara que vai manter eles unidos também, é quase sempre o cara que coordena e comanda o Sentai. E aí ele vai ter ele vai parecer bastante com o conceito de Philodox, justamente por ser o juiz e mediador, mas sem tanta coisa ligada à proteção das leis. Quase sempre a gente consegue ver e entender que no Super Sentais o Lanterna seria então o Changeman vermelho, né? O líder de direito, né? Não líder de guerra necessariamente. Bom, aí tem o Punho, que seria o especialista em combate, e o que se aproxima mais aos Arrons, né? Os brilha muito sobre Luna de Gaia. No Corinthians. Eu não queria falar para não parecer tendencioso. Mas tem uma coisa aqui que é curiosa, porque o Punho também, às vezes você tem uma coisa de um assassino, uma coisa assim do tipo. Então, você não é necessariamente aquele, vamos dizer assim, aquele Aron Brutamontes, né? Ele também, acho que ele deixa o escopo mais aberto para outros tipos de batalha do que o Aron propriamente dito. Se você quer fazer um Aron diferente... Mas dá pra você montar um Aron furtivo. Eu imagino Dá pra você montar um Aron magrelinho, tipo Bruce Lee. Dá pra você montar um cara do punho que seja um Teurge e bate só em espírito, por exemplo. Sim. O que eu tô falando é o seguinte, o Aron, você pode montar o Aron do jeito que você quiser. Só que ele é mais direto do que o punho, entendeu? Uhum. Depois a gente tem um espelho que é mais ou menos ligado com o Teurge, que são os que fazem a conexão com o mundo espiritual e são os porta-vozes também. O espelho? Isso, espelho. Ele tem muita essa questão profética também, né? Que são os fãs de Naruto, entendeu? Porque tem a Vila da Folha, que só tem espião, assassino e ninja, né? Que é mais ou menos... Aí, falou mal do Naruto, assiste essa porra toda. Não. Falou de Naruto e assusta a porra toda. Isso daí são pesadelos relacionados a ex-namorada, mas vamos passar por cima disso, tá? Tá vendo? Por isso não deu certo, eu não assistia Naruto. Ela saiu correndo de mim com os braços pra trás. Mas então, é equivalente a Hagabashi, né? Eles vão cumprir papel de Esse é o guru de gente sem vergonha. espiões. E por fim a gente tem então o Pilar, né? É curioso porque ele é mais ou menos quem sustenta, né? Ele é uma tropa de apoio, né? Uma retaguarda forte e tal, mas ele é um cara muito que, sei lá, acho que ele parece bastante o Hagabashi em alguns momentos, porque ele fica sendo aquele pau pra toda obra também, né? Que é o cara que vai ajudar, ele não tem uma função fixa e que ele vai navegar ali ajudando os seus companheiros. Mas eu acho que esse lance de ser chamado de Pilar está relacionado ao Galliard tem muito a ver com tradição, né? Então, Sim. tantas tradições do mais clássico e simples da palavra, como talvez as tradições na disciplina para o combate. Então o cara ele vai ser o cara que dá um suporte moral e físico durante a batalha, a partir daqueles ensinamentos milenares que eles vêm a partir dela. Eu acho fenomenal a transposição que eles fizeram, abrange muito da cultura e, porra, nesse sentido do Pilar, eu acho que tem tudo a ver, não só no sentido de ele manter a história, de prolongar isso via oral ou escrita, de qualquer forma que seja, mas também dentro da matilha, sei lá, quando um tá mal, é o Galliard que vai lá e dá uma palavra de apoio, na hora do combate também, os dons são mais voltados para isso, então... Né? Você fica... exatamente. O Gaita, depois que bebe, né?
Mas aí. Mas mesmo assim ele mantém a cola unida, né? Mas é ele que mantém, é a cola que junta, né? Seja lembrando dos pactos que foram feitos, das leis que tem que ser seguidas, e dando aquela moral básica para não deixar a peteca cair dentro da corte e da matilha. Pilar ficou um nome bem legal. Beleza. Sim. Depois dos augúrios, então a gente chega aqui nos principais antagonistas dos Rengen Yokai. E, cara, é o seguinte, entre os principais inimigos a gente vai ter os Kuejin, que são os vampiros do Oriente, então a gente vai ter toda aquela história, né, vampiro contra lobisomem mais uma vez. A gente vai ter malditos também, bastante, né? E tem uma coisa que é curiosa, que os Rengen Yokai e os livros falam muito sobre as guerras contra os Bakemono, que seriam os Fomori. E eu acho isso curioso porque os Rengen Yokai, eles não têm os dançarinos da espiral negra deles, né? Não tem uma tribo, não tem uma raça que caiu que luta contra eles. Então os seus principais inimigos acabam sendo os Fomori. E eu acho interessante essa mudança de foco, essa mudança de visão quando você enxerga uma coisa pelo outro lado, né? Pô, cara, eu acho isso diferente e ao mesmo tempo instigante, né? Porque tem uma dúvida antiga dentro de mim aqui, eu queria saber se você pode me responder, Chocos. Satangos era um mocolé? Porque no último episódio, se vocês viram, ele virou um tipo de um Godzilla, sim, né? Sim, sim. Ele se transforma no poderoso Satangos. Sim, sim. Mas aí também, se não tiver o comandante Bazu, eu nem continuo esse cast a partir de agora. Cara, mas então, voltando ao fio da meada, brincadeiras à parte, eu acho que vira um exercício pro narrador. Você tira o clichê básico do dançarino da espiral negra, que é aquele inimigo em comum de todo mundo. Sempre quando falta alguma coisa, aparece um na mesa pra dar aquela parte combativa, pra dar aquela levantada. Mas aí eu acho que o jogo leva um pouco mais pra essa coisa das intrigas, de você ter que se adaptar e conviver com raças diferentes e tal. E alguns pontos específicos você tem um inimigo em comum, às vezes ajuda isso. Uhum. Os Fomori são essa cola que vai ligar aí a trama de antagonistas, principalmente, são seus mais comuns, né? Mas é um grande, principalmente um mestre novato aí, ter que inovar sempre dentro de uma campanha sem esse inimigo em comum aí, que ele geralmente tá sempre à altura das máquinas de combate, né? Que são os Garous, no caso do Ocidente. Uhum. É só deixar os Fomor um pouco mais forte, né? E também não podia ser os dançarinos da espiral negra, porque senão todas as outras raças metamórficas iam olhar para os Haken ou para os portadores da luz exterior e falar assim, pô, resolve esse problema aí de vocês. Uhum. Até porque eles são escoceses, né? A não ser que tenha uma migração maçante para a China. Tipo, o buraco deles sai na China. Olha onde a gente saiu, que legal, temos miojo. Eu gosto muito do lance dos Bakemono, mas, cara, eu acho podre os Vampiros do Oriente. Nossa. Não tem nada naquele livro que eu acho que salva. Nem a arte, nem a capa, nem a ideia. Eu acho que realmente é um... É que esse negócio de sugar a alma também não me pegou. Não sei se é o pior livro da White Wolf, não, mas eu acho que é um dos cenários mais, sei lá, mais mal calibrado. Outra coisa que eu acho, tipo assim, fica como dica, é você se inspirar bastante na mitologia japonesa e oriental e modificar bem a cara pra não ficar, tipo, aquela coisa do formor genérico. Sempre ter, tipo, igual nos Sentais do Changeman, é tudo monstro, mas é um monstro cabrito, é um monstro não sei o quê, tudo vem do mesmo lugar. Mas aí você dá uma inovada na aparência, na história por trás, e eu acho que é uma solução muito boa. E faz assim como Satangos e enfurece as feras e deixa elas maiores e mais poderosas pra fazer frente aí depois salva tudo com o poder do amor, né? O que eu acho aí, cara, é que assim, como os Bakemono, eles nunca são genéricos, né? Cada um vai ser muito diferente do outro. Vai exigir do narrador que ele crie mais, né, os seus inimigos, porque dançarino da espiral negra, quer queira, quer não, você coloca o cara em crinos lá e manda ele dar agarrada, sacou? E aqui o Bakemono você vai ter que trabalhar melhor os poderes dele e tal, essa parada toda. Então dá um pouco mais de trabalho, mas eu acho que dá uma diversificada maior nos inimigos. Apesar de ser um clichê meio besta da espiritualidade do Oriente, eu acho que pode ser um ponto de partida legal para você criar seus Fomores, seus Bakemono. Eu acho, né? É mais interessante nesse cenário você fazer um Bakemono
que é de possessão de malditos, do que um bakemono, né, científico, como existem alguns rumores. Sim. Acho que ficaria muito distoante. E aí é como o Pride falou, dá uma olhada na mitologia da região específica e pega alguma inspiração de lá. O Japão, por exemplo, tem uma porrada de mito estranho pra cacete, as mitologias muito, os monstros da mitologia muito diferente de tudo que a gente conhece por aqui, e dá pra explorar. Então, antes da gente chegar no nosso desafio de posto, eu queria saber como que vocês enxergam, então, o livro, o Rengen Yokai, a porra toda, né? Enfim, nós debatemos o cenário, enfim, tudo isso daí. Cara, o negócio é o seguinte, eu tenho muito medo dessas adaptações da White Wolf, principalmente dos anos 90, que não tinha muito acesso à internet, e a chance de dar merda, como a gente viu no Rage Across Amazon, era eminentemente grande. A primeira vez que saiu o livro, eu fiquei com aquela coisa meio ressabiado, mas se você for ver assim, a leitura do livro é um pouco maçante, a arte não me chama muita atenção, igual você, eu achei que isso é um pouco do foco, o traço que eles colocaram, mas tem tudo a ver com o tema. Só que o que me espantou bastante é que é tudo muito coerente. Desde os nomes, as associações, culturalmente, os pensamentos, eu achei muito bacana e muito válido você ver sentido nas coisas. É uma coisa rara quando a White Wolf vai mexer com culturas além da dela, né? Mas o meu ponto é que eu vejo mais o jogo funcionando naquele estilo Tigre e o Dragão, uma coisa mais de época, os caras com aquelas roupas, com aqueles tons de cores de filme chinês, rosa, verde, aquela coisa, cada um do seu clã, cortes mais espalhadas ali pela Ásia, uma guerra de conflitos, mensagens entre cortes. Eu acho que ficou uma coisa mais bonita. Se a gente pegar, eu sei que não tem nada a ver, tá? Mas se você pegar mais ou menos um contexto de cenário como a Lenda dos Cinco Anéis e trocar os clãs por cortes e rechear um pouco mais ali de politicagem, de um tipo de metamorfo, eu acho que dentro desse contexto aí de época, eu acho que daria uma campanha fantástica, desde que todo mundo tivesse disposto, né? Agora, no presente, eu ainda prefiro o conceito ocidental que deu origem ao jogo. Eu acho que fica um pouquinho fora do contexto, da urgência do apocalipse, que é o cerne que move o jogo. Mas dentro de um contexto de época um pouquinho mais fantasioso, mais Wushu, eu acho que dá uma trama que, mano, dá pano pra manga. A gente tava conversando aí, começou cada um já meio que bolar um personagem, sei lá, o assassino Naga, o lutador de sumô Roqueia. Então, dá pra levar a imaginação e o contexto da história pra lugares aí inexplorados. Você aproveitar essa parte do crossover que tá pronta, de bandeja na mão, que é uma coisa que muita gente gosta, mas que na prática não dá pra pôr na mesa. Esse sistema aí de augúrios facilitou demais. Cara, no geral, assim, embora todos os preconceitos que a gente tenha sobre o livro, ele é fechadinho, ele tem um contexto bom e vale a pena. Eu, particularmente, preferia, se tivesse a chance de uma mesa, rodar o Apocalipse. Mas se tivesse pessoas engajadas que gostam da cultura, estejam dispostas a ler mais sobre a mitologia e tal, daria uma mesa também muito interessante. Então, passou no crivo. Não é o meu favorito. Eu assino embaixo de tudo que o Pride falou. Eu acho o livro extremamente competente, ele serve muito para narradores, para jogadores também, que gostam do cenário, mas também até para quem não gosta, como a gente falou no início, para entender do escopo geral, global, das raças metamórficas e do lobisomem. Porque a gente sabe, jogando o Lobisomem Apocalipse da maneira ocidental clássica, que existem as raças metamórficas, e a gente sabe a disposição geográfica delas, assim, mais ou menos, mas a gente não sabe tão bem como é a relação delas com os garotos. Então, até se você não for usar nada do cenário do Rengen Yokai, é útil você ter isso em mente, porque talvez o seu jogador esbarre nesse cenário. Ou talvez você, mesmo sem jogar Rengen Yokai, extraia de lá uma ideia interessante. Então, vale muito a pena. Eu também não acho a arte grandes coisas, né? Não é apelativa para mim. Não me agrada tanto. Mas ela funciona para o cenário. E a única coisa que eu acho que eu mudaria no livro era de tentar apresentar ele com um teor mais histórico, né? Como se fosse o livro para os Rengen Yokai antes da Era Moderna.
É como Talvez eu fizeram até com Mágoa criaria- Cruzada, né? Isso. Eu acho que seria um apelo mais legal, cara. Eu até criaria um outro evento no Metaplot para justificar o livro ser situado no passado e não no presente. Tipo assim, uma outra Guerra da Fúria, um extermínio maior, ou então talvez a dissolução das Cortes Bestiais como um ser político, né? Porque eu acho que combina mais. E combina mais por vários motivos, né? O Pride falou a maioria deles, eu tinha falado lá no início também, que essa multiplicidade de espécies combina mais com fantasia, e fantasia combina mais com eras antigas e medievais, né? Então, eu gostaria mais de jogar no Japão feudal do que no Japão atual. Acho que a gente resumindo fica mais interessante, porque o livro, realmente, assim, se você pegar o livro, ele é um livro meio chatinho de ler. Mas depois que você pega mastigado, igual o Chocos e a gente aqui fez, você vê que tem pontos coerentes, dá uma trama legal, mas vencer na barreira ali da leitura e da colocação é um bom livro. E aí, como o Pedro falou, se tivesse uma temática mais no passado, cara, esses com certeza seriam um dos livros que a gente jogaria mais. Cara, eu acho legal a proposta de se pensar em metamorfos do Oriente. Mas é bicho demais, tá ligado? É achar que tem tudo quanto é bicho, tem que ter uma forma meio gente, meio bicho, e eu acho isso paia pra caralho. Poderia ser a metade disso tudo aí, e pra mim já tava de boa. Tem gente que gosta, né? Eu prefiro a exclusividade do lobisomem, que dá mais ênfase pro mito e Mas, pro cara, jogo. O lance é o seguinte: o mito do lobisomem é o mito mais popular no mundo inteiro. Tem mitologia de lobisomem em qualquer lugar do planeta. Só que não é só relacionada a lobo, porque não tem lobo em todos os lugares, né? Tudo bem, aqui no Brasil a gente tem o mito do lobisomem, não temos lobo, mas, por exemplo, o equivalente ao licantropo lá na África muitas vezes é representado como um homem leão ou um homem leopardo, não tenho certeza. Sim, eu entendo o Pedro e tal, mas é porque eu acho que é bicho demais, tá ligado? Não, tudo bem, eu tiraria ali o tubarão, saca? Mesmo porque... Não é só porque eu não gosto. Mas até aí, bicho. Não, mas não é só porque eu não gosto, cara. O bicho tá no mar, entendeu? É difícil de Mas jogar. eu acho só que o seguinte, ele se aproveita de um conceito que já existia. Já existiam os livros das raças metamórficas. Sim, sim. Não, e não só dos livros, não só se aproveita do que já existia na White Wolf, mas se aproveita de mitos. Então não fica uma mistura tão... Quer dizer, é uma mistureba do caralho, né? Mas não é uma coisa tirada do cu, entendeu? Ela tem um motivo de estar lá. É isso que eu Não, é tipo assim, se não houvesse, por exemplo, o poder majoritário do narrador, ia ter sujeito que queria enfiar um homem tartaruga andando com 4 garotos, tá ligado? Porque tem que ser. Mas o homem tartaruga já existiu. Ele é um mocolé. Mas enfim, a respeito do livro, a única coisa que eu acho, eu concordo, eu não entendo, porque a arte do livro, muitas vezes ela tem uma ideia meio ocidental, sendo que o livro básico ele pega muitos traços mangás. Mas você fala assim, porra, cadê a porra dos traços mangá que você me apresentou no livro básico? Aqui não tem. A não ser, é claro, na história inicial, que aí é foda porque eu não gosto de mangá, mas porra, o Khan gritando, martelo do trovão celestial, porra, vá a merda com essa porra, né? Puta, fudido pra caralho. Mas enfim. Eu acho esse negócio de anunciar nome de poder, porra, muito cagado. Que tem. E ainda assim, É muito Palma do trovão! o Pedro fica me zoando dessa porra. Mas uma outra coisa que eu acho é que eu gostaria de ver mais coisas sobre o Oriente e tal, que o Pedro falou a respeito do Japão feudal, por exemplo, e tal. Acho que toda a parte que eles fizeram do Kitsune, mano, faz um outro livro de raça. Vocês já fizeram 9, faz o 10º. Você faz um outro livro dos Kitsune, só dos Kitsune, e preenche todas essas quase 200 páginas com mais informação sobre os Rengen Yokai, mais coisas sobre o território, a história, Japão feudal, sei lá, acho que ia ficar bem mais bacana. Mas beleza, vamos lá então agora para encerrar o nosso cast pro desafio de posto. Desafio de posto, glória a Deus. Olha só, no livro dos Rengen Yokai, eles criam então os Kitsune como uma nova raça metamórfica que vai aparecer por lá.
Eu quero que vocês criem uma nova raça metamórfica que vai fazer parte das cortes bestiais. Lembrando que não pode nenhuma das que já existiram, óbvio, e isso inclui os Okuma e os Kitsune. Que bicho oriental vocês acham que ia ficar interessante? O homem carpa. Uma carpa em crinos. A mitologia da carpa é que o peixe ele evolui e vira um dragão, né? Cara, eu formaria uma corte chamada Yuzuru, que é a garça. Porra, um homem garça? Um homem garça, cara. Ele ia ficar com as pernas compridonas assim, tá ligado? Compridona e só numa perna E a só, botona ali. aquele pescoção, tá ligado? É, eles iam ser o quê? O guerreiro de Gaia, os curandeiros de Gaia, como é que ia ser? Cara, eles seriam detentores dos segredos do Oriente. Porra, já é os Bastard, cacete. Já com certeza. É, pô. Não, peraí. Os Bastet no Oriente ele tá se referindo aos Khan, né? Que não são Aos guardiões. Khan. É, não Não, são cara. guardadores de segredos. Eu não sei sobre o que eles seriam. Essa é a verdade. Cara, eu faria um metamorfo macaco. Boa, legal. Tem a mitologia japonesa dos três macaquinhos, né? Que todo mundo acha que nasceu no WhatsApp, mas é bem antigo, né? Não. Deixa eu Que é o olhar, ouvir e o falar, né? Que é o Mizaru, Kikazaru e o Yawazaru. E eles seriam os guardiões da sabedoria, né? Uma coisa que poderia ser, o que vocês acham? Já deve ter, né? Legal. Acho Da legal. sabedoria? Mas eu acho, cara, que tem outra mitologia no Oriente relacionada ao macaco, que é na Índia, que é o Hanuman, que é tipo o companheiro fiel de um deus, saca? Dos maiores deuses. Eu acho que poderia ser uma referência legal também. Mas eu gostei do Homem Macaco. E você vê muito. Eu achei bacana também. Você vê muita ilustração de chinesa e japonesa de homem macaco. Tem uma outra lenda, cara, eu não tô lembrando agora. Tem uma parada do macaco. Ah, tem mesmo. Tem um que inspirou até o Goku, né? Que é um macaco Sim, que tem um é esse bastão mesmo. e tal. É, tô ligado, é chinesa. Isso mesmo. Então, Eu sou qual que é? Macaco, não é? É o rei macaco. Isso, verdade. Que é um totem dos andarilhos. Se eu não tô doido. Ah, e não é à toa que eu tive a ideia. Pode ser. Eu escolheria o gafanhoto, né? Ter o homem gafanhoto, já tem toda aquela ideia de chamar o discípulo de gafanhoto, né? Mas também fazendo a referência aqui a Black Kamen Rider, eles iam ser os motociclistas de Gaia. Eu pensei que você ia falar que ele ia ser os jardineiros do... Ué, porque Não tem o vigia do Rider, lixo? porra. Não é Kamen Não tem o Rider, vigia do tem lixo no o- Carme? Como é o nome, o Chocos? O vigia do Da lixo? terra. Não, tem um cara que cuida do saneamento do Carme. Qual que é o nome? Vigia da Vigia da terra. terra. Não cuida do É, então, ele seria os saneamento, vigia não, da porra. terra. Saneamento. Que bosta. Saneamento. Mas aí o meu então ia ser o Kamen Rider, que é o homem gafanhoto. Beleza. E o meu ia ser o Mugina, que ia ser o homem texugo. Ia ficar lá só no leite de texugo, tá ligado? Mas que eles iam assumir o papel completamente do Hagabashi, né? Que no folclore japonês eles são, tipo, eles são tidos como eles se transformam para enganar os seres humanos. Então ele ia ter esse papel, ia assumir mais o papel do Nuisha, que os Kitsune não são exatamente isso daí, apesar da semelhança. Curti. Sim. Texuga é carisma, cara. Texuga é carisma, é isso aí. Eu acho também que poderia ser legal ter uns vilões mais relacionados a monstros gigantes, né, velho? Porque é uma tradição. Porra, Godzilla total, né? Gojira, um Mothra, essas coisas. Talvez como Totem até. Ia ser legal se você lutasse contra os Inca venusianos, mas ia ser foda. Porra, Inca venusiano, foda do. Mas eu acabei de entregar a idade, né? Mas tá bom. Mas ia ser legal também se tivesse um robô gigante, né, velho? Porra, isso aí é o totem, mano. Ia ser massa, velho. Ia ser massa, velho, exatamente. Pra acabar então no massa, velho, a gente fica por aqui só pra lembrar os nossos ouvintes. Se você quiser participar também, mande pra gente o seu Metamorfo do Oriente no nosso e-mail naçãogarou@yahoo.com.br. Porque Ô, Chocos, o desafio de posto da galera é mandar
uma caricatura da gente de change alguma coisa, cara. Porra, boto fé total, Tá, hein? beleza. E além de mandar o e-mail, agora vai, se você quiser, porra, isso aí vai subir de posto aqui no Nação Garou, dentro das nossas fileiras de ouvinte, o cara que conseguir fazer isso. É só mandar uma caricatura da gente, da galera do Nação Garou, como um Super Sentai. Só pra lembrar aqui, eu sou o Change Corvo, o preto, o Pedro é o Change Quimera bege, o Pride é o Change Barata. Marrom. Não, pô, marrom não, cara. Marrom. Marrom. O CJ é o Change Fenris. Então, Não, change Fenris não, pô. Uai, mas é o Change Fenris, pô. Falou o quê? É o Change Fenris cinza. O Alan é o Change Cachorro. O Alan é o Change Cachorro. É o Change Cachorro, cor de malhado. Não, esse CJ tá ruim, cara. O CJ tem que ser uma coisa, tipo, ele é um change de alfabeto, alguma coisa assim, cara. Não, o CJ é o Alpha, bota fé. Ai. Fica lá só falando. E o Pena e o Dentinho são um change servo verde. Aí vocês fazem, tem 2 verdes, porque vai entender. Mas aí tá bom. Vocês fazem aí do jeito que a gente... Claro, verde escuro. Do jeito que vocês quiserem. Faz do jeito que vocês quiserem, desde que a gente apareça no Super Sentai. Quem fizer isso, o Super Sentai vai estampar a capa do grupo do Nação Garou, igual os desenhos que o Pride fez. E é isso aí. A gente fica por aqui. Muito obrigado, ouvinte, pela paciência. Estamos esperando a resposta de vocês a respeito dos desafios. Valeu aí, Pena, Pride e Pedro. Muito obrigado pela participação de vocês 3. Valeu. Alô. Arewa, Aterano Cento. E com essas palavras, um uivo de despedida para todo mundo. Valeu!